Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Rei da Bola. Capítulo 601. O empate em Anfield não foi ideal para nenhuma das equipes. Como diz o ditado, quando a narceja e o marisco brigam, o pescador lucra. Liverpool e Manchester City conquistaram um ponto cada, enquanto Manchester United e Tottenham conquistaram os 3. O United aproveitou a oportunidade para diminuir a diferença para o City, e o Tottenham reduziu a diferença para o Liverpool para apenas 2 pontos. A posição do Liverpool na quarta colocação era agora precária. Apesar de ambas as equipes terem sofrido no final, os torcedores de ambos os lados aceitaram o resultado com relutância. Após suportar os tensos minutos finais, os torcedores do Liverpool ficaram aliviados por seu time não ter perdido. O domínio demonstrado pelo City no final deixou a equipe abalada. Embora alguns torcedores lamentassem o Liverpool ter perdido uma grande oportunidade, eles conseguiam enxergar o potencial da equipe. Claro, o Liverpool não era tão forte quanto o City naquele momento, mas assim que Klopp moldasse completamente o time, certamente poderia competir com eles no futuro. A vingança podia esperar. Além disso, empatar com o City não era algo para se envergonhar. Muitos times de ponta nesta temporada nem conseguiram isso. Por outro lado, os torcedores do City sentiram como se tivessem escapado de uma experiência de quase morte. O Liverpool teve uma vantagem tão grande no segundo tempo que muitos pensaram que o City estava condenado. Mas nos momentos finais, o City reagiu com 3 gols e garantiu o empate. No entanto, o fato de o City ter ficado tão atrás no placar durante a partida expôs vários problemas da equipe. Guardiola agora tinha tempo para resolvê-los. Se persistissem até a fase final da temporada, quando o City lutaria em 3 frentes, Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões, essas fraquezas poderiam ser fatais. De certa forma, as lições aprendidas nesta partida valeram o custo do empate. Guardiola usou o jogo como um alerta e fez alguns ajustes na estrutura defensiva do time, esclarecendo as zonas defensivas para ajudar os jogadores a entenderem melhor seus papéis. Ele também se concentrou mais em proteger o lado mais fraco e pressionar o portador da bola durante os contra-ataques, negando espaço ao adversário para avançar. Essas mudanças visavam preparar o time para as intensas batalhas da Liga dos Campeões, mas foram testadas primeiro na Liga. Com a grande vantagem do City no topo da tabela, eles tinham espaço para experimentar. Não importa se as mudanças deixaram o City mais forte ou se os adversários da Liga ficaram muito fracos, os resultados foram claros. O City se tornou imparável na Liga mais uma vez. Na 24ª rodada, o City venceu o Newcastle por 4-0 em casa. Na 25ª rodada, eles venceram por 3-0 em casa o West Brom. Na 26ª rodada, o City derrotou o Burnley por 3-1 fora de casa. Na 27ª rodada, eles golearam o Leicester por 5-1 em casa. Na 28ª rodada, o City venceu o Arsenal por 3-0 fora de casa. Antes mesmo do início das eliminatórias da Liga dos Campeões, o City já havia acumulado 5 vitórias consecutivas na Premier League. Não só venciam com facilidade, como seus adversários não tinham chance contra eles. Contra o Newcastle, o City teve impressionantes 85% de posse de bola, conquistando 18 escanteios, enquanto o Newcastle não teve nenhum. Mesmo times com alguma qualidade, como Leicester e Arsenal, foram impotentes contra eles. O City havia se tornado mais uma vez um monstro da Premier League, aparentemente imparável. Felizmente para o resto da Europa, a fase eliminatória da Liga dos Campeões começaria em breve, e o City teria que dividir o foco. Mas graças a alguns sorteios favoráveis, os adversários do City na fase eliminatória não eram particularmente fortes. No jogo de ida das oitavas de final, o City arrasou o adversário por 4-0, fora de casa. Com esse placar, a eliminatória estava praticamente decidida. Mesmo que o City escalasse um elenco completo de reservas no jogo de volta, era improvável que fosse eliminado. Com a próxima partida quase uma formalidade, o próximo adversário do City na Liga, o Chelsea, se tornou a vítima infeliz. Quando a Liga chegou à 29ª rodada, o Chelsea, que estava em terceiro lugar, havia caído para o 5º lugar. Estavam 2 pontos atrás do Tottenham e 4 pontos atrás do Liverpool. Quanto ao City, estavam bem à frente, com 78 pontos, 25 pontos a mais que o Chelsea. Com 10 rodadas restantes, o City precisava de apenas 7 vitórias e um empate para quebrar o recorde de pontos da Premier League e chegar aos 100 pontos. E, infelizmente para o Chelsea, eles estavam prestes a se tornar o trampolim para o próximo marco do City. Apesar de ambas as equipes terem acabado de jogar partidas da Liga dos Campeões, o City havia goleado o Basel por 4-0 fora de casa, enquanto o Chelsea havia lutado para empatar em casa contra o Barcelona. Embora o Chelsea tivesse jogado em casa, estava mais exausto do que o City, que havia viajado. Quando o Chelsea visitou o Etihad, muitos se lembraram do polêmico jogo do ano passado, em que o Chelsea derrotou o City. Agora, com um desejo ardente de vingança, esperava-se que os jogadores do City liberassem sua fúria contra o Chelsea, tornando-se o jogo mais aguardado da rodada. O City não demonstrou piedade desde o início, lançando um ataque agressivo contra o Chelsea. O Chelsea tentou trocar golpes no início, mas a pressão intensa do City rapidamente o dominou. Durante a maior parte do primeiro tempo, o Chelsea mal tocou na bola. A posse de bola do City chegou a mais de 90%, e a bola permaneceu na área do Chelsea, testando constantemente a defesa do adversário. Os torcedores do Chelsea acompanhavam o time nos bons e maus momentos há anos, mas nunca tinham visto um nível de posse de bola tão assustador. Mesmo quando o Barcelona estava no auge, eles não faziam o Chelsea parecer tão indefeso. Claro, isso pode ter acontecido porque o time do Chelsea era mais forte que o atual. Apesar do caos, o Chelsea de Conte conseguiu se manter na defesa.
Parecia uma corda bamba, pronta para se romper a qualquer momento, mas, de alguma forma, conseguiu manter o City sob controle. Até o intervalo, o City havia finalizado 17 vezes, sendo 7 no alvo, mas não havia conseguido marcar. A defesa do Chelsea era um sucesso, por enquanto. Mas jogar assim não duraria. Vários jogadores do Chelsea receberam cartões amarelos na tentativa desesperada de conter os ataques do City. Se o City mantivesse a pressão no segundo tempo, esses jogadores seriam cautelosos para não serem expulsos, enfraquecendo a defesa do Chelsea. Durante o intervalo, Conte deu algumas instruções a Hazard e Pedro, esperando que eles pudessem ameaçar o City no contra-ataque e forçá-los a diminuir o ataque implacável. Hazard claramente levou as palavras do treinador a sério e se tornou mais ativo no início do segundo tempo. Em dado momento, ele chegou a sofrer uma falta após forçar uma falta de Kanté, o que lhe rendeu um cartão amarelo. Mas assim que o Chelsea começou a pressionar, o City os atingiu com um golpe brutal. Aproveitando a formação avançada do Chelsea, o City aproveitou a oportunidade para explorar a transição. Após uma defesa bem-sucedida, o City rapidamente deslocou a bola pela lateral com apenas alguns passes, chegando à área do Chelsea. Mbappé fez um cruzamento perfeito e Agüero, que estava esperando na área, chutou forte para passar pelo goleiro do Chelsea. Depois de quase 50 minutos de resistência, a defesa do Chelsea finalmente desmoronou. Uma vez quebrada a barreira psicológica, as comportas se abriram para o City. Aos 55 minutos, menos de 10 minutos após o primeiro gol, o City voltou a atacar. David Silva e Lincoln fizeram uma rápida jogada de 2 golos, com Silva invadindo a área e finalizando com precisão no canto. O placar agora era 2-0, mas não acabou. Apenas 2 minutos depois, a defesa do Chelsea cometeu um erro, permitindo que Lincoln interceptasse a bola em uma área perigosa. Lincoln ficou cara a cara com o goleiro e calmamente tocou a bola por cima dele, fazendo 3-0. Um placar de 3-0 contra o Chelsea era incomum, considerando que a equipe era conhecida por sua forte defesa, consistentemente entre as melhores da Premier League. Mas sob o ataque implacável do City, o Chelsea havia desmoronado. Essa derrota foi uma má notícia tanto para o Chelsea quanto para seu treinador, Conte. Em uma partida anterior, o Tottenham havia vencido facilmente o Huddersfield por 2-0. Se o Chelsea perdesse para o City, a diferença entre eles e os Spurs aumentaria. Naquele momento, o Chelsea estava apenas 2 pontos atrás do Tottenham. Com 10 jogos restantes na temporada, eles ainda tinham uma chance de recuperar o atraso. Mas se a diferença aumentasse para 5 pontos, seria muito mais difícil diminuí-la, com apenas 9 partidas restantes. Não conseguir superar o Tottenham significaria que o Chelsea não poderia disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Além disso, o time já havia caído na briga pelo título da Premier League no início da temporada. Embora ainda tivesse a chance de ganhar a Copa da Inglaterra, um troféu com pouco prestígio não satisfaria o Chelsea. Dado que Abramovich era conhecido por sua impaciência e tendência a demitir treinadores por capricho, os dias de Conte em Stamford Bridge provavelmente estavam contados. Conte não conseguia se livrar da sensação de que, depois deste verão, ele poderia ficar sem emprego. Suspiro, pensou ele. Estou tão cansado. Os encrenqueiros do esquadrão nunca me ouvem, os resultados são ruins e, além disso, tenho que lidar com um chefe raivoso e instável. Não aguento mais. Que tudo acabe logo. Já chega. Talvez essa mudança de mentalidade tenha influenciado as decisões de Conte. Com o Chelsea perdendo por 3-0, em vez de escalar jogadores ofensivos como Giroud e Morata para uma última investida, ele optou por substituir jogadores mais defensivos. A decisão gerou grande controvérsia após a partida, atraindo a ira de muitos torcedores do Chelsea. Eles tinham razão, como técnico, Conte deveria ser a espinha dorsal do time. Se ele desistisse, o que os jogadores em campo pensariam? No entanto, para ser justo, a decisão de Conte atingiu o resultado pretendido. O City continuou a atacar ferozmente, mas não conseguiu ampliar a vantagem. Sob essa perspectiva, as substituições de Conte foram eficazes. Depois de enfrentar Arsenal e Chelsea em rápida sucessão, somado às exigências da Liga dos Campeões, o elenco do City estava começando a mostrar sinais de cansaço. Isso não foi surpresa. Todos os anos, as equipes que se aproximam do fim da temporada começam a sentir o peso. A Premier League, sem pausa de inverno, foi particularmente exaustiva. Nesta fase da temporada, a maioria dos principais times da Premier League estava infestada de lesões. Embora o City também tenha sofrido com lesões, estava em melhor forma do que a maioria. Ainda assim, para minimizar os riscos e dar mais descanso aos jogadores, Guardiola decidiu usar seu elenco nacional para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, em 8 de março. Depois de vencer o Basel por 4-0 fora de casa, o City precisava apenas impedir que o time suíço marcasse 4 gols no Etihad, e avançaria para as quartas de final. Como resultado, havia pouca pressão sobre o time. Mesmo com reservas em campo, esses reservas eram jogadores muito valorizados, só que jovens e menos experientes. Não eram amadores, e o Basel não iria passar por cima deles. Os reservas tinham algo a provar. Há pouco tempo, sofreram uma derrota humilhante na FA-Cup para o Viga Athletic, um time da Ligue 1. Embora jogar com 10 homens após um cartão vermelho no primeiro tempo tenha contribuído para essa derrota, ser derrotado por um time da terceira divisão ainda foi constrangedor. A Copa da Inglaterra sempre foi repleta de surpresas, com grandes times frequentemente perdendo para adversários de divisões inferiores.
Há alguns anos, ninguém daria muita importância à derrota do City para o Wigan, mas com o sucesso recente do City e sua reputação recém-adquirida, tal derrota gerou ampla discussão. Derrota é derrota. Embora tenham se redimido ao vencer o Arsenal por 3-0 na final da Copa da Liga apenas uma semana depois, a vergonha da derrota para o Wigan não havia sido apagada. Então, nesta partida da Liga dos Campeões, os reservas do City estavam determinados a provar seu valor. Queriam mostrar ao mundo que perder para o Wigan era apenas uma anomalia. Afinal, se eles conseguiram vencer gigantes da Premier League como o Arsenal, derrotar o Basel não deveria ser um problema. Parecia que os substitutos estavam ansiosos para provar seu ponto, já que Gabriel Jesus marcou logo após o pontapé inicial, dando ao City um início perfeito. Mas a alegria não durou muito. O Basel reagiu rapidamente, empatando com a velocidade da luz. O ponta norueguês Mohamed Elionossi aproveitou uma falha na defesa do City e pegou o time desprevenido, deixando muitos jogadores do City atordoados quando a bola encontrou o caminho para o gol. Guardiola ficou furioso nas laterais do campo. Ele permitiu que os jovens jogadores cometessem erros, mas não assim, não erros tão básicos e coletivos. Pelo amor de Deus, esta era a Liga dos Campeões, não uma liga amadora de bairro. Se recomponha. Capítulo 602. Aquele garoto de número 47 se chama Foden, né? Ele parece muito novinho. Ele tem mesmo 18 anos? No banco, alguns dos principais jogadores do Manchester City apontavam para o jovem jogador em campo, com seu rosto de bebê, parecendo mais uma criança do que um jogador de futebol profissional. Ele tem quase 18 anos, eu acho. Ele nasceu em maio de 2000, então fará 18 anos em alguns meses. Esse garoto tem um bom jogo de pés. Às vezes, ele faz movimentos impressionantes, mas é fraco em confrontos físicos. Mesmo assim, ele tem uma boa atitude, corre muito e se esforça bastante. Aos 18 anos, Foden ainda não era o jogador brilhante que se tornará em 5 ou 6 anos. No momento, ele ainda era um novato imaturo, precisando de mais tempo de jogo para ganhar experiência. Precisava aprender com seus erros, entender suas fraquezas e explorar seus pontos fortes. Só assim poderia se destacar na competição acirrada. Isso não era algo que aconteceria da noite para o dia, especialmente para um jogador que se esperava que se tornasse o maestro do meio-campo ou o núcleo ofensivo do time. Foden ainda tinha um longo caminho a percorrer. Então, o que você acha dele? Lincoln cutucou De Bruyne, que estava sentado ao seu lado, e perguntou. A posição de Foden em campo era semelhante à de Bruyne, mas seus estilos eram bem diferentes. Foden jogava mais avançado, quase como um falso 9, envolvendo-se mais em jogadas ofensivas e assumindo menos tarefas de organização. Seu papel em campo era um tanto semelhante ao de Lincoln. Ele é rápido, tem boa noção espacial e sua movimentação sem a bola é ótima. Claro, ele ainda não é forte o suficiente, mas para sua idade e porte físico já está indo muito bem. De Bruyne estava otimista quanto ao futuro de Foden. Afinal, ele era alguém em quem Guardiola depositava grandes esperanças e se havia chamado a atenção de Pep, era definitivamente especial. Lincoln concordou com a avaliação de Bruyne. Foden não se tornaria um armador, mas poderia se tornar um núcleo ofensivo. No futuro, ele provavelmente seria o substituto de Lincoln. No entanto, com apenas 4 anos de diferença de idade entre eles, Foden pode ter que esperar um pouco antes de assumir essa função. A fúria de Guardiola durante a partida surtiu o efeito desejado. Após serem repreendidos, os reservas em campo acordaram e começaram a jogar com mais intensidade. Aos 51 minutos do segundo tempo, Bernardo Silva recebeu um passe longo de Ilkay Gundogan, cortou para dentro da área e marcou de ângulo apertado, fazendo 2-1. No entanto, o Basel respondeu rapidamente. Aos 71 minutos, Foden cometeu um erro, e o Basel aproveitou com um contra-ataque rápido. O atacante se defendeu de um zagueiro do City e tocou para um lateral que se sobrepôs, que chutou para o fundo das redes. O placar agora estava em 2-2. Desta vez, Guardiola não gritou com seus jogadores. Em vez disso, substituiu Foden. Foden saiu de campo cabisbaixo, ciente de que havia errado. Sentia-se ansioso, imaginando se seu erro levaria Guardiola a perder a confiança nele. Não se preocupe, o treinador normalmente não grita com os jogadores, Lincoln o tranquilizou. A menos que você cometa um erro enorme. Mas quando ele começa a gritar, ele não consegue parar. Agüero interrompeu secamente, fazendo o rosto de Foden ficar ainda mais sombrio. Ah não, estou condenado. Foden já conseguia ver seu futuro sombrio. Após a saída de Foden, o placar permaneceu inalterado pelo restante do tempo regulamentar, e parecia que a partida caminhava para o empate. No entanto, no segundo minuto dos acréscimos, a nova contratação do City, vinda do Athletic Bilbao, o zagueiro reserva Aymeric Laporte, subiu alto na área e cabeceou para o fundo das redes, marcando seu primeiro gol pelo clube. Graças ao gol de Laporte, o Manchester City venceu por 3-2, superando o Basel por uma pequena margem. Essa vitória deu ao City um resultado agregado de 7-2, garantindo sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. No dia seguinte, após as últimas partidas das oitavas de final, a escalação das quartas de final foi confirmada. Os times eram Manchester City e Liverpool da Premier League, Real Madrid, Barcelona e Sevilha da La Liga, Juventus e Roma da Série A, e Bayern de Munique da Bundesliga. Embora todos os 5 times da Premier League tenham chegado à fase eliminatória, a maioria não passou da primeira fase. O Tottenham, cujo elenco era um pouco escasso, perdeu por 3-4 para a Juventus em uma batalha acirrada. O Chelsea foi humilhado, perdendo por 1-4 para o Barcelona. Quanto ao Manchester United, teve um empate favorável contra um Sevilha relativamente mais fraco e depois de segurar o empate no jogo de ida, tudo parecia estar a seu favor.
Mas no jogo de volta em Old Trafford, o United perdeu por 1-2, assistindo frustrado ao avanço do Sevilla para as quartas de final. No final, a La Liga foi a grande vencedora das oitavas de final, com todos os seus 3 times avançando, com uma taxa de sucesso de 100%. A Premier League, apesar de toda a expectativa, não correspondeu às expectativas. No entanto, assim que a escalação das quartas de final foi definida, a atenção rapidamente se voltou para o sorteio que se aproximava. Os torcedores aguardavam ansiosamente a possibilidade de um confronto entre Manchester City e Real Madrid. Ao longo dos anos, circularam rumores de que a UEFA manipulava os sorteios da Liga dos Campeões para criar confrontos mais dramáticos. Alguns acreditavam que certos sorteios eram planejados para maximizar a emoção e a audiência, e uma revanche nas quartas de final entre os finalistas do ano passado, Manchester City e Real Madrid, seria um sucesso de bilheteria. Um confronto entre esses dois gigantes, impulsionado por sua narrativa de vingança, certamente atrairia a atenção global. Até mesmo os fãs mais neutros teriam dificuldade em resistir à tentação de assistir a um confronto tão épico. No entanto, a UEFA não cumpriu esse rumor. Pareciam preocupados que um encontro antecipado entre esses dois pesos pesados pudesse reduzir a emoção e a audiência das semifinais e da final. Em vez disso, o sorteio das quartas de final ocorreu da seguinte forma: o Real Madrid enfrentaria a gigante italiana Juventus. Enquanto o Real Madrid tinha uma ligeira vantagem em termos de força geral, a Juventus vinha melhorando constantemente ao longo dos anos, tornando a partida altamente imprevisível. O placar foi considerado 60-40 a favor do Real Madrid. O Bayern de Munique enfrentou o time mais fraco, o Sevilla. A expectativa era de uma vitória fácil para o Bayern. O Barcelona teve outro empate favorável, enfrentando a Roma, um time que era amplamente esperado que derrotasse. A maioria previa que o Barça chegaria confortavelmente às semifinais. Por fim, o Manchester City enfrentaria o Liverpool, preparando um confronto totalmente inglês que os torcedores de nenhum dos clubes queriam ver. Quando o sorteio foi anunciado, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, não conseguiu conter o riso e a cabeça balançando. O Liverpool havia acabado de travar uma partida exaustiva contra o City na Premier League e agora se encontrariam novamente na Liga dos Campeões. Não era um confronto favorável para o Liverpool, e parecia que o azar continuava. Entre os times restantes, o City era o que o Liverpool menos queria enfrentar. Eles teriam preferido enfrentar o Real Madrid em vez do City, porque pelo menos o Real Madrid não os enfrentava com tanta frequência. O City, por outro lado, conhecia o Liverpool de cor e salteado, já que ambos os times jogavam na mesma liga e eram vizinhos geográficos. O Liverpool não tinha segredos para o City, tornando quase impossível causar uma surpresa. Enquanto Klopp ria com tristeza, Guardiola também não estava particularmente entusiasmado. O Liverpool era um time forte e briguento, que de repente conseguia recuperar a forma e se tornar imparável. Ninguém queria enfrentar um adversário tão imprevisível. Ainda assim, o sorteio não foi só uma notícia para o City. A curta distância entre Liverpool e Manchester significava que não haveria o cansaço habitual da viagem, dando aos jogadores do City uma vantagem física. Eles também não teriam que lidar com torcedores hostis perturbando seu descanso em uma cidade distante. Liverpool ficava a apenas algumas dezenas de quilômetros de distância, então o City poderia simplesmente viajar de ônibus antes da partida. Mesmo que os torcedores do Liverpool quisessem causar problemas, eles não poderiam vir até Manchester. Ainda faltava cerca de um mês para as quartas de final da Liga dos Campeões, dando a ambas as equipes bastante tempo para se prepararem. Por ora, ambos os clubes precisavam se concentrar em somar pontos no campeonato. O City buscava o título logo no início, enquanto o Liverpool lutava para se manter entre os 4 primeiros e garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Em 13 de março, o Manchester City retornou à Premier League com uma vitória por 2-0 sobre o Stoke City, estendendo sua sequência de vitórias para 7 partidas. O Liverpool, no entanto, teve menos sorte. Em sua acirrada partida de rivalidade contra o Manchester United, perdeu por 1-2, perdendo a chance de ampliar sua vantagem sobre o Chelsea. Em vez disso, o Chelsea diminuiu a diferença em 3 pontos. Agora, o Liverpool liderava o Chelsea por apenas 4 pontos, faltando 8 partidas para o fim, deixando sua posição entre os 4 primeiros em risco. Na 31ª rodada, o City manteve o bom momento, derrotando o Brighton por 3-1 em casa, somando 8 vitórias consecutivas. Enquanto isso, o Manchester United empatou em 0-0 com o West Ham, aumentando a diferença entre os dois times mais uma vez. Após 31 rodadas, o City somava 29 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, com 89 pontos. O United, com 20 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, somava apenas 66 pontos. Com apenas 7 partidas restantes, a vantagem de 23 pontos do City significava que o título da Premier League havia sido garantido 7 rodadas antes do previsto. Infelizmente, a partida do Manchester United foi disputada depois da do City, então a entrega do troféu teve que ser adiada. Em 1º de abril, no Goodison Park, os jogadores do Everton se alinharam no túnel para formar uma guarda de honra para o recém-coroado campeão da Premier League, o Manchester City. Esta é uma tradição da Premier League. Quando um time conquista o título antecipadamente, o time da casa deve homenageá-lo ao entrar em campo. A relação do Everton com o City não era boa nem ruim então. Enquanto alguns jogadores admiravam genuinamente a incrível conquista do título do City às 7 rodadas do fim, outros estavam cheios de inveja e ressentimento. Afinal, o Everton não ganhava o campeonato havia mais de 30 anos. Fazia tanto tempo que não experimentavam a vitória que o desejo por um título se tornará quase insuportável. Em contraste, o City havia conquistado 4 títulos da Premier League nos últimos 5 anos, quase como se o troféu pertencesse exclusivamente a eles.
Foi realmente um caso de os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Enquanto os jogadores do Everton mantinham uma atitude respeitosa, os torcedores nas arquibancadas eram bem menos corteses. Assim que o City entrou em campo, foi recebido com um coro de vaias que continuou sem parar. Isso irritou os jogadores do City, acendendo uma chama neles, e o Everton pagou o preço. Nos primeiros 20 minutos, o City já vencia por 3-0. Mbappé abriu o placar aos 4 minutos, Agüero fez o segundo aos 7 minutos e a falta cobrada por Lincoln aos 17 minutos fez 3-0. Finalmente as vaias da torcida do Goodison Park cessaram. Os torcedores do Everton ficaram em choque. Isto não é um sonho, é? É como se eu estivesse assistindo meu time sendo massacrado, completamente incapaz de reagir. O sonho parecia tão real que eles começaram a questionar se realmente estava acontecendo. Eles não tinham dúvidas de que se a partida continuasse naquele ritmo, um desastre completo seria inevitável. Wayne Rooney, agora com 33 anos, estava com as mãos na cintura, respirando pesadamente enquanto olhava fixamente para o placar. Ele não conseguia entender. Na época em que ele dominava o Manchester United, o City era um time menor. Como eles se tornaram tão poderosos em apenas alguns anos? O ritmo das mudanças no mundo era rápido demais para ele acompanhar. Com esses pensamentos fervilhando em sua cabeça, Rooney subitamente pensou em se aposentar. Anos de vida difícil haviam cobrado seu preço, e ele se viu lutando para acompanhar a intensidade do futebol da Premier League. Em vez de se arrastar desse jeito, talvez fosse hora de ir embora graciosamente. Rooney sempre foi um homem orgulhoso. Afinal, ele já esteve no topo do mundo do futebol. Ao ver seu time dominar, Guardiola ficou satisfeito, mas não queria que seus jogadores se esgotassem, então os instruiu a administrar o jogo e conservar suas energias. Afinal, eles tinham muitas partidas difíceis pela frente e com o resultado já decidido, não precisavam se esforçar mais. Capítulo 603. 5 de abril de 2018, Estádio Anfield. 2 meses e meio depois, o Manchester City retornou ao famoso estádio da Premier League. Assim como da última vez, as arquibancadas de Anfield estavam lotadas de torcedores apaixonados, com quase nenhum assento vazio à vista. Para os torcedores do Liverpool, chegar às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em anos foi incrivelmente emocionante. Sem esperança de vencer a Premier League, as expectativas em relação ao desempenho do time na Liga dos Campeões dispararam. No entanto, o Liverpool teve a sorte menor, enfrentando o formidável Manchester City. A grande questão para eles era como superar essa montanha que se interpunha em seu caminho. Depois da inesquecível batalha em Anfield da última vez, os torcedores do Liverpool passaram a entender melhor a força do adversário. Sabiam que mesmo em casa, derrotar esse adversário difícil não seria uma tarefa fácil. Se não conseguissem vencer em casa, suas chances de avançar para as semifinais seriam mínimas. Essa pressão enorme pesava sobre o Liverpool, e eles simplesmente não podiam se dar ao luxo de perder a partida. Os riscos eram tão altos que todos os jogadores do Liverpool pareciam sérios e tensos. Eles jogavam com uma mentalidade de vida ou morte. O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, apertou a mão do técnico do City, Pep Guardiola, antes de retornar ao seu banco de reservas. Observando os jogadores se alinharem para o pontapé inicial, Klopp não pôde deixar de se sentir um pouco ansioso. A derrota no último jogo deixou o Liverpool com um gosto amargo na boca. Durante esse período, Guardiola deve ter estudado as táticas do Liverpool e aprendido com o confronto anterior. Considerando que as fases eliminatórias da Liga dos Campeões deixam pouca margem para erros em comparação com a Premier League, era provável que o Manchester City jogasse com mais cautela, concentrando-se na defesa para limitar os ataques do Liverpool, evitar a derrota e minimizar os gols fora de casa. Então, de volta ao Etihad, o City poderia usar o fator casa para eliminar o Liverpool. As pessoas chamam Anfield de fortaleza, mas o Etihad não é igualmente intimidador? Ao longo dos anos, quantos times saíram de lá ilesos? Klopp sabia que não podia se dar ao luxo de deixar a segunda partida decidir o resultado, pois isso significaria entregar o controle ao inimigo. Seu objetivo era vencer a partida e acabar com qualquer suspense em torno da segunda partida. Para conseguir isso, Klopp havia estabelecido uma tática altamente agressiva. Se funcionasse, ótimo. Se não, as coisas poderiam ficar feias. Por outro lado, Guardiola também estava considerando as táticas que o Liverpool poderia usar. Assim como Klopp, ele priorizou a cautela para esta partida, escalando Kanté e Fernandinho como volantes para reforçar a capacidade de interceptação do time no meio-campo. Isso evitava deixar grandes espaços, como aconteceu na partida anterior, dando ao Liverpool muitas oportunidades. No entanto, essa configuração defensiva inevitavelmente enfraqueceu o poder ofensivo do Manchester City. Para compensar, Guardiola ajustou a formação, optando por um 4-2-3-1 raramente utilizado. Gabriel Jesus substituiu Agüero como único atacante, com Lincoln, Kevin De Bruyne e David Silva jogando atrás dele. Kanté e Fernandinho formavam a dupla de pivô, enquanto a zaga era composta por Laporte, Stones, Van Dijk e Walker. Com essa escalação inicial, ficou claro que o City não pretendia recuar e depender de contra-ataques como da última vez. Em vez disso, pretendia dominar a posse de bola, usando seu meio-campo forte para controlar a bola, reduzir as chances de ataque do Liverpool e esperar pacientemente pelas oportunidades. No entanto, o City não costumava usar essa tática, e nem mesmo Guardiola tinha certeza de que ela funcionaria. Nesse momento, o árbitro apitou, sinalizando o início da partida. Os dois técnicos deixaram de lado seus pensamentos e se concentraram intensamente no campo. Desde o pontapé inicial, os jogadores do Liverpool seguiram as instruções de Klopp à risca, lançando um ataque agressivo ao gol do City desde o primeiro segundo. Eles estão tentando marcar cedo? Guardiola, esfregando o queixo, ponderou.
O Liverpool parecia estar torcendo por um gol cedo para aumentar a confiança dos seus jogadores. Então, aproveitando a atmosfera intensa de Anfield, eles tentariam assumir o controle da partida, assim como fizeram da última vez. Contra um time como o Liverpool, impulsivo e cheio de energia, você não pode deixá-los levar a melhor. Se ganharem impulso, só ficarão mais fortes e perigosos. O Manchester City já havia experimentado o quão aterrorizante um Liverpool impulsivo poderia ser em sua última visita a Anfield. Guardiola rapidamente se adiantou, instruindo os jogadores do City a recuarem e defenderem. Se quiserem atacar, vão em frente. Nós recuaremos, comprimiremos o espaço e impediremos que vocês criem qualquer ameaça real. A defesa do City, embora não fosse a melhor do mundo, não era fraca. Quando se dedicavam totalmente à defesa e se preparavam com antecedência, romper as linhas defensivas não era fácil. Embora o Liverpool atacasse com grande energia, não representava muita ameaça. Salah, Mané e Firmino tentaram várias abordagens no ataque, mas não conseguiram furar a defesa do City. Felizmente para o Liverpool, Sané e Mbappé, os velozes pontas do City, não estavam na escalação, o que aliviou um pouco a carga defensiva. Pelo menos, eles não precisaram se preocupar tanto com contra-ataques. No entanto, isso não significava que o Liverpool pudesse relaxar. A pressão do City em seu próprio campo era implacável, e sempre que ganhava a bola, imediatamente a transferia para seus 3 meias atacantes, todos extremamente perigosos. Embora Sané e Mbappé não estivessem jogando, Lincoln ainda estava em campo, cercado por habilidosos armadores. Isso tornava os contra-ataques do City igualmente perigosos. 15 minutos depois do primeiro tempo, o Liverpool teve 5 chutes a gol, enquanto o City teve apenas 1. Mas aquele chute do City quase deu um ataque cardíaco na torcida do Liverpool. Em contraste, 4 dos 5 chutes do Liverpool foram de longa distância, e nenhum deles foi particularmente ameaçador. Embora o Liverpool parecesse estar no controle, os ataques mais perigosos vinham, na verdade, do City. O principal problema do Liverpool era a incapacidade de furar a defesa do City. Não conseguiam levar a bola para a área ou criar chances claras para seus atacantes finalizarem de perto. Essa abordagem não estava funcionando. A posse de bola sem marcar gols e a pressão alta deixavam a defesa exposta. Mais importante ainda, o ataque intenso do Liverpool não duraria para sempre. Eles acabariam perdendo o fôlego. Por outro lado, a abordagem baseada na posse de bola do City não foi afetada pelas mesmas limitações. De fato, à medida que a energia do Liverpool diminuía e a pressão defensiva do City diminuía, o City podia se dar ao luxo de lançar mais jogadores, tornando seus ataques ainda mais perigosos. Se o Liverpool levou a melhor nos primeiros 15 minutos, o jogo começou a mudar depois disso. Como o ataque furioso do Liverpool não produziu resultados, os jogadores começaram a perder o ânimo, perdendo a vontade de continuar atacando. Isso permitiu que o City gradualmente assumisse o controle, usando seu poderoso meio-campo para dominar a posse de bola. O City era famoso por seu estilo de jogo baseado na posse de bola, e não era segredo que seus índices de posse de bola frequentemente ultrapassavam 60%, até mesmo 70%. Como alguns comentaristas de futebol gostavam de dizer, os times de Guardiola defendiam mantendo a posse de bola. Afinal, se o City tivesse a posse de bola, o adversário não poderia atacar. Havia 2 maneiras principais de combater times que dependiam da posse de bola. Uma era recuar, convidá-los para o ataque e explorar o espaço que eles deixavam para trás no contra-ataque. A outra era pressionar alto, como o Liverpool, e interromper o ritmo de passes, forçando turnovers. O Liverpool era conhecido por sua pressão alta, e seus jogadores tinham a reputação de serem corredores incansáveis. Essa estratégia frequentemente causava problemas para times com muita posse de bola. Mas hoje, isso não estava funcionando contra o jogo de posse de bola do City. Claramente, o City havia aprendido com a última partida. Desta vez, eles não estavam se concentrando em transições rápidas. Em vez disso, priorizaram a segurança e o controle. Quando um jogador recebia a bola, ele não procurava imediatamente passar para frente, mesmo que isso pudesse criar uma chance de gol. Em vez disso, eles passavam para uma opção mais segura, mantendo o controle. Klopp franziu a testa, sentindo que Guardiola estava indo com cautela demais. Isso é realmente necessário? Várias vezes, o City interceptou a bola em áreas perigosas, e Klopp começou a suar frio. Se o City tivesse avançado nesses momentos, a defesa do Liverpool poderia ter sido pega de surpresa. Mas o City optou por não correr o risco, optando por uma abordagem conservadora. Estava claro que a tática do City para esta partida era defensiva. No entanto, essa abordagem cautelosa foi altamente eficaz. As chances do Liverpool de recuperar a bola foram bastante reduzidas. Muitas vezes, os turnovers aconteciam quando um jogador apressava um passe após identificar uma possível abertura, negligenciando a presença de defensores próximos, ou quando suas intenções eram muito óbvias, permitindo que o adversário interceptasse. Quando um time está no ataque, sua formação naturalmente se torna mais complexa. Os laterais costumam avançar alto no campo, e se forem repentinamente atingidos por um contra-ataque, a defesa pode ser pega fora de posição. É por isso que as equipes de ponta dão tanta importância às transições entre ataque e defesa. É a fase do jogo em que os erros são mais prováveis de ocorrer e onde as oportunidades de gol são criadas com mais frequência. Mas o City estava evitando essas oportunidades, o que significava que o Liverpool tinha muito menos chances de recuperar a bola. Com 5 meio-campistas em campo, o City tinha superioridade numérica no meio-campo, superando o Liverpool, que tinha apenas 3. Mesmo quando os atacantes do Liverpool recuavam para ajudar, o meio-campo do City ainda levava vantagem. A defesa do City também jogava de forma proativa.
Stones avançava com frequência, transformando a formação do City em um peculiar 3-3-3-1. Isso lhes dava 6 jogadores no meio-campo, inclinando ainda mais a balança a seu favor. Com sua vantagem numérica, o City sempre conseguia encontrar uma opção de passe segura, mesmo sob a pressão alta do Liverpool. Percebendo que esta era uma batalha perdida, Klopp gesticulou para que seus defensores também avançassem, deixando apenas um para marcar Jesus enquanto todos os outros avançavam. Essa tática surtiu algum efeito, mas não foi suficiente para mudar o jogo. O City ainda tinha um jogador a mais em campo que o Liverpool. O goleiro do City, Ederson, estava totalmente envolvido no jogo aéreo, servindo como uma saída adicional na defesa. Isso deu ao City 10 jogadores de linha em sua formação, em comparação com 9 do Liverpool. Embora os jogadores do Liverpool corressem incansavelmente para compensar a desvantagem numérica, os jogadores do City também conseguiam correr. Eles utilizavam toda a largura do campo, movendo-se constantemente para encontrar espaços seguros para receber a bola. Isso deixou os jogadores do Liverpool com dificuldades para acompanhar o ritmo. O campo era grande demais para bloquear completamente as opções de passe do City. Mais importante ainda, os jogadores do City eram tecnicamente talentosos. Mesmo quando o Liverpool conseguiu equilibrar o jogo com sua pressão, os jogadores do City usaram seu controle de bola superior e sua defesa para escapar de problemas. Ficou claro que o City havia encontrado uma maneira de neutralizar a pressão alta do Liverpool. Se a partida continuasse nesse ritmo, o Liverpool acabaria se cansando no segundo tempo, ficando vulnerável aos ataques do City. Sentindo perigo, os torcedores do Liverpool nas arquibancadas começaram a ficar ansiosos. Precisavam desesperadamente de um gol para virar o jogo. O Liverpool era um time lendário, conhecido por ter jogadores que apareciam em momentos críticos para salvar o dia. Desta vez, o herói foi um ex-jogador do City, James Milner. Aos 32 anos, Milner ainda tinha a experiência e a inteligência futebolística adquiridas em anos de jogo no mais alto nível. Aproveitando a época em que foi companheiro de David Silva no City, Milner se posicionou discretamente perto de Silva enquanto o espanhol se movimentava para receber um passe. Enquanto Kanté passava a bola para Silva, Milner fez sua jogada. Ele empurrou Silva o suficiente para desequilibrá-lo, interrompendo sua tentativa de controlar a bola. O timing e a força de Milner foram perfeitos. Ele desequilibrou Silva sem cometer falta, impedindo o árbitro de apitar. Naquele momento crítico, enquanto Silva lutava para se recuperar, Milner esticou o pé e cutucou a bola em direção a Salah. O Liverpool teve sua chance. Capítulo 604. Liverpool com uma pressão na linha de frente lindo. Salah. Ele está com a bola e avançando. Ele dribla Laporte, corta para dentro, chuta. Gol. O comentarista do estúdio de CFTV, que transmitia o jogo ao vivo, fez muitos elogios após ver o gol do Liverpool. Foi um gol brilhante do Salah, principalmente o drible que passou pelo zagueiro. Teve um quê de Lincoln. Exatamente, Laporte foi completamente derrotado, concordou o co-comentarista. Mas a maior parte do crédito deve ser do Milner. Se ele não tivesse calculado o momento perfeito para o desarme e passado rapidamente para Salah, que preparou o ataque, não teria havido gol. Em campo, após marcar, Salah apontou para Milner, indicando claramente a todos quem era o jogador-chave por trás daquele gol. Os torcedores do Liverpool nas arquibancadas ficaram em êxtase, primeiro gritando o nome de Salah e depois cantando para Milner. Milner estava no Liverpool há anos, sempre dando seu melhor pelo time, e há muito tempo já havia conquistado o respeito da torcida. Mas sua atuação hoje, especialmente contra seu antigo clube, deixou a torcida ainda mais emocionada. O Manchester City realmente produz jogadores úteis. À margem do campo, Klopp comemorou intensamente, erguendo os punhos. O gol veio na hora certa, mudando instantaneamente o ritmo do jogo, que vinha gradualmente se voltando contra o Liverpool. Com essa vantagem, os jogadores do Liverpool se sentiriam mais confiantes em seu plano de jogo. Enquanto isso, para o Manchester City, sofrer esse gol pode desequilibrar suas táticas, dificultando a organização calma do ataque. Claro, apenas um gol não basta. Contra um time forte como o City, o Liverpool precisava ampliar a vantagem o máximo possível para evitar uma reviravolta no jogo de volta. O Liverpool sabia muito bem o quão perigoso o City podia ser quando levado ao limite. Afinal, eles já tinham visto o City virar de 1-4 e empatar. Uma vantagem de um gol era tudo menos garantida. No banco do Manchester City, Pep Guardiola permaneceu inexpressivo após o gol do Liverpool, como se esperasse por isso o tempo todo. Mas por baixo da superfície, ele estava frustrado. Olhando para o relógio, eram apenas 20 minutos. Os jogadores do Liverpool ainda estavam cheios de energia e com o impulso daquele gol, sua pressão ofensiva só aumentaria. Como Guardiola previu, o gol de Salah foi um grande incentivo moral para o Liverpool. Seus jogadores pressionaram mais, correram mais rápido e foram mais agressivos em seus tackles. Sob a intensa pressão do Liverpool, a formação do City foi forçada a recuar. Caso contrário, os espaços entre suas linhas seriam muito grandes, deixando-os vulneráveis aos ataques do Liverpool. Mas ao recuar, o City permitiu que os laterais do Liverpool avançassem. Oxlade-Chamberlain, que teve um bom desempenho na partida anterior, continuou em excelente forma hoje. Aos 25 minutos do primeiro tempo, ele driblou a ponta e cruzou. O cruzamento foi de alta qualidade e com 2 jogadores do Liverpool espreitando na área, causou problemas significativos para a defesa do City. Felizmente para o City, seu goleiro Ederson era alto e habilidoso em lidar com bolas altas. Ele leu a trajetória do cruzamento perfeitamente, correu e roubou a bola acima das cabeças dos jogadores do Liverpool, evitando uma cabeçada perigosa.
City escapou por pouco. Após pegar a bola, Ederson percebeu bastante espaço aberto na lateral direita e imediatamente lançou a bola com força para explorá-lo. Na lateral do campo, Guardiola franziu um pouco a testa para a decisão de Ederson. Na partida anterior, Ederson fez um passe rápido semelhante, mas entregou a bola diretamente para Salah, resultando em um gol. Vê-lo agir tão precipitadamente novamente deixou Guardiola ansioso, preocupado que Ederson pudesse repetir o mesmo erro. Felizmente, desta vez, Ederson foi mais cuidadoso. Ele havia examinado o campo antes de lançar a bola e estava confiante de que não cometeria um erro grave. David Silva, percebendo a bola vindo em sua direção, deu alguns passos para trás para recebê-la. Mas com o canto do olho, ele viu o lateral esquerdo do Liverpool, Robertson, avançando em sua direção. Se Silva recebesse a bola conforme o planejado, Robertson o pressionaria rapidamente, impedindo de girar e forçando-o a passar para trás. Com a maioria dos jogadores do Liverpool no campo do City, um passe para trás só provocaria pressão imediata, possivelmente levando vários jogadores do Liverpool a cercarem a bola. E com o City ainda em seu campo, perder a posse de bola aqui pode levar ao segundo gol. Com isso em mente, Silva decidiu manter a bola nos pés e atrasar as jogadas na lateral, dando tempo para os companheiros se posicionarem. Em seguida, ele tentaria chutar a bola para fora da quadra em um jogador do Liverpool, mantendo a posse de bola para o City e evitando um contra-ataque perigoso. Entretanto, quando ele se preparava para executar seu plano, ele notou uma camisa azul se aproximando rapidamente. Embora não tenha tido tempo de identificar o jogador, Silva imediatamente adivinhou quem era. Sem hesitar, ele mudou sua abordagem e pulou para cabecear a bola antes que Robertson pudesse fechá-lo, lançando-a em direção a um companheiro de equipe. Esse companheiro de equipe era ninguém menos que o capitão do City, vestindo a camisa número 10, Lincoln. Antes de Ederson lançar a bola, Lincoln já havia avistado o enorme espaço aberto no flanco direito e se deslocado para lá, na esperança de encontrar uma oportunidade. Ele conhecia bem Ederson. Este era um goleiro que adorava aproveitar oportunidades para lançar contra-ataques. Se houvesse uma brecha, Ederson nunca a desperdiçaria. Lincoln tinha acertado. Originalmente, ele pretendia fazer uma simples jogada de uma vez com Silva, mas depois de ver o lateral do Liverpool avançando, ele mudou de ideia. Ele viu uma oportunidade de destruir a defesa do Liverpool. Se Oxlade-Chamberlain conseguiu driblar do seu próprio campo até a área do City no jogo anterior, não havia razão para que Lincoln, já mais perto da linha do meio-campo, não conseguisse fazer o mesmo. Páreo. Ao ver quem havia recebido a bola, os jogadores do Liverpool em retirada começaram a entrar em pânico. Nenhum deles sabia quando Lincoln havia se posicionado. Os defensores encarregados de marcá-lo estavam muito concentrados no ataque do Liverpool, ignorando completamente o jogador que representava a maior ameaça. Agora, apenas dois homens estavam entre Lincoln e o gol do Liverpool, o zagueiro Lovren e o goleiro Karius. Será que esses dois conseguiriam parar Lincoln, indiscutivelmente o melhor atacante da Premier League e talvez do mundo? Em uma palavra, não. Enquanto Milner gritava parem-no, ele já estava correndo de volta a toda velocidade. Mas Lincoln, após receber o passe de Silva, acelerou imediatamente. Driblando pela linha do meio-campo, ele avançou em direção ao Lovren que recuava. O zagueiro croata suava muito, sentindo a pressão intensa de enfrentar um jogador tão renomado. Lovren não ousou se apressar, sabendo da reputação de Lincoln de derrotar facilmente os defensores que investiam contra ele. A velocidade, agilidade e fintas realistas de Lincoln faziam dele um pesadelo para qualquer um se defender. Lovren sabia que precisava ter paciência, esperar o apoio dos companheiros de equipe e evitar ser derrotado no mano a mano. Lovren, com a mente clara, continuou recuando, rezando para que seus companheiros de equipe retornassem à posição. Desde que Virgil van Dijk alcançou a fama no Manchester City, muitos defensores estudaram e tentaram reproduzir seu estilo defensivo de recuo. Para ser justo, alguns especialistas concluíram que o método de Van Dijk era a melhor maneira de lidar com jogadores como Lincoln e Messi. Não tenha pressa, evite ser facilmente derrotado. Mantenha sua posição e bloqueie o caminho do atacante para dentro. Mantenha uma distância razoável e reduza gradualmente o espaço do oponente. Então, quando o atacante tentar forçar a passagem, use força física e posicionamento para quebrar o ritmo dele, permitindo que seu goleiro ou companheiros de equipe recuperem a posse de bola. Os especialistas adoraram essa estratégia, e até o próprio Van Dijk admitiu que foi uma abordagem inteligente. Mas essa estratégia não era para todos. Van Dijk tinha posicionamento impecável, excelente força física e excelentes habilidades de antecipação e enfrentamento. Essas habilidades permitiram que ele empregasse com sucesso essa tática defensiva. Se você não tivesse pelo menos um desses atributos, essa abordagem não funcionaria para você. Lovren, por exemplo, parecia bem nos primeiros 10 metros de sua retirada. Mas depois de recuar um pouco, ele percebeu que algo estava errado. Olhando para trás, seu coração apertou. Ele quase havia recuado até a borda da área. Ele não podia recuar mais. Uma vez dentro da área, não conseguiria nem cometer falta sem correr o risco de um pênalti, tornando quase impossível parar Lincoln. Então, Lovren parou de recuar e com uma sensação de bravura condenada, investiu contra Lincoln. Na pior das hipóteses, ele receberia um cartão amarelo. Ele estava preparado para cometer falta se necessário para pará-lo. O plano de Lovren parecia sólido, mas havia apenas um problema. Lincoln não estava disposto a lhe dar essa chance. Assim que Lovren fez seu movimento, Lincoln simplesmente desviou a bola para o lado e o ultrapassou facilmente, usando o corpo de Lovren como escudo. Ao mesmo tempo, Lincoln disparou rapidamente. O chute foi tão repentino que o goleiro não esperava que Lincoln fosse capaz de executar um chute tão rápido. Além disso, um dos seus próprios defensores bloqueou a linha de visão do goleiro, atrasando sua reação. Quando Lincoln chutou a bola, o goleiro já estava começando a pular, mas aí já era tarde demais. A bola passou zunindo por ele e entrou na rede.
O placar agora era 1-1. Lincoln usou sua habilidade individual excepcional para empatar o jogo com uma longa corrida solo. Os sorrisos nos rostos dos torcedores do Liverpool desapareceram, sendo transferidos para os torcedores do Manchester City. Os torcedores visitantes do City agora sorriam o máximo possível, ansiosos para esfregar isso na cara dos fiéis do Liverpool. Embora o placar estivesse empatado em 1-1, na verdade o jogo foi mais favorável ao City. Eles estavam jogando fora de casa, e um gol fora de casa era incrivelmente valioso. Se as duas partidas terminassem empatadas, o City poderia avançar para as semifinais graças à regra do gol fora de casa. Do lado de fora, Guardiola estava igualmente em êxtase após o gol impressionante de Lincoln. Ele cerrou os punhos com força e girou animado, virando-se para os fãs do City e levantando os braços, incentivando-os a torcer mais alto. Os fãs do City responderam com entusiasmo, tentando fazer o máximo de barulho possível. Mas os torcedores do Liverpool não deixariam isso acontecer em Anfield. Em resposta a Guardiola, eles desencadearam uma onda ensurdecedora de vaias. As vaias foram tão altas que abafaram completamente os aplausos dos 3.000 torcedores do City e até assustaram alguns dos jogadores do City que comemoravam. Já estão vaiando? Espere só. Estamos só começando. Pensando no plano tático que seu treinador havia traçado para o segundo tempo, os jogadores do City trocaram sorrisos cúmplices, com expressões especialmente brilhantes. O Liverpool adora pressionar alto e correr muito, certo? Bem, vamos ver o quanto eles gostam de correr quando não conseguem parar. O gol de empate de Lincoln foi um duro golpe para o moral do Liverpool. Eles tinham acabado de abrir o placar e estavam se preparando para buscar o segundo gol. Mas o City aproveitou o espaço aberto no campo do Liverpool e os atacou com um rápido contra-ataque. Isso deixou o Liverpool frustrado. Afinal, marcar um gol contra o City tinha sido incrivelmente difícil, mas o adversário empatou com apenas um contra-ataque. Alguns jogadores do Liverpool estavam começando a questionar tudo. Qual era o sentido de todo esse trabalho duro no ataque? Com o ânimo abatido, o Liverpool não conseguiu mais representar uma ameaça ao gol do City pelos próximos 10 minutos. Enquanto isso, o City recuperou a compostura e começou a dominar a batalha no meio-campo novamente. Adaptados à pressão intensa do Liverpool, os jogadores do City agora conseguiam manter a posse de bola como sempre, mesmo sob pressão. Quanto mais suaves os passes do City se tornavam, mais pressão a defesa do Liverpool exercia, e menos chances o Liverpool tinha de atacar. Isso deixou Klopp com a testa franzida na lateral do campo. Ele percebeu que as coisas não podiam continuar assim. O Liverpool precisava marcar e retomar o controle da partida. Capítulo 605. A perda de posse de bola do Liverpool teve consequências graves. Muitos de seus jogadores não tocavam na bola há algum tempo. A partir do 30º minuto de jogo, o Manchester City assumiu o controle total do jogo. Trocavam a bola continuamente, com jogadas rápidas de um toque, quase impossíveis de interceptar. Isso fez com que os jogadores do Liverpool gastassem energia sem nenhum resultado. Aos 40 minutos do primeiro tempo, todas as estatísticas importantes mostravam o Liverpool significativamente atrás. Sua posse de bola era de apenas 37%, mais de 20 pontos percentuais a menos que a do City. O time havia completado apenas 188 passes, menos da metade do total do Manchester City. Seus ataques perigosos somavam apenas 27, 15 a menos que os do City, e eles ainda não haviam conquistado um único escanteio, em comparação com os 4 do City. A única área em que o Liverpool liderou foi em faltas cometidas e cartões amarelos recebidos. E essas estatísticas eram de um período em que eles tiveram múltiplas chances de atacar. Quando sua resistência diminuiu no segundo tempo, os números provavelmente ficaram ainda mais distorcidos. Embora o placar estivesse empatado em 1-1, muitos espectadores já começavam a declarar mentalmente o Liverpool derrotado. Jogando contra um time como o Manchester City, ou você desmaia imediatamente com seus passes implacáveis e jogo explosivo centrado em Lincoln, ou é lentamente estrangulado pelo controle da posse de bola, perdendo gradualmente o controle do jogo enquanto eles o arrastam para uma morte lenta. Claramente, o Liverpool caiu na segunda categoria. À medida que o primeiro tempo se aproximava do fim, os jogadores do Liverpool estavam visivelmente fatigados pela corrida intensa no início do jogo. A pressão constante não havia produzido resultados significativos, diminuindo o moral e reduzindo tanto a intensidade da pressão quanto a amplitude de movimento. Sentindo a queda na pressão do adversário, o Manchester City jogou com ainda mais confiança. Abriu o campo, usando os dois flancos e alternando o jogo da esquerda para a direita e vice-versa. A precisão nos passes forçou o Liverpool a ajustar constantemente suas posições defensivas, desgastando-as e esperando que uma brecha aparecesse. Para crédito do Liverpool, sua defesa se manteve firme, deixando poucas oportunidades para o City explorar. Apesar de vários chutes de longa distância de fora da área, o City não conseguiu balançar as redes. O primeiro tempo terminou com o placar empatado em 1-1. No entanto, o clima nos dois vestiários era completamente diferente. No vestiário do Manchester City, o clima era descontraído, com os jogadores brincando e sem sentir pressão alguma. Em contraste, o vestiário do Liverpool estava em silêncio. Os jogadores estavam concentrados em seus próprios pensamentos, ninguém ousando falar até que o técnico Jürgen Klopp finalmente quebrou a tensão. Pep Guardiola ouviu o barulho vindo do vestiário do Liverpool e riu enquanto se dirigia à equipe. Aposto que Klopp está preparando seus jogadores agora mesmo. Suas palavras provocaram risos entre os jogadores do City. Afinal, todo técnico já passou por uma situação em que precisou animar o time, então todos entenderam. Os times só precisam desse tipo de incentivo quando estão em dificuldades. Quando você está confortavelmente na frente, não há necessidade disso.
Se Klopp estava incentivando seus jogadores, era um sinal de que eles sabiam que estavam em desvantagem mesmo com o placar em 1-1. Isso significava que eles sabiam que o segundo tempo poderia ser difícil para eles. Certo, não se preocupem com o que eles estão fazendo. Continuem focados em nós mesmos. Jogamos bem no primeiro tempo e continuaremos com a mesma tática no segundo. Mbappé e Sané, colocarei um ou os dois em campo por volta dos 75 minutos. Meu único pedido é que aproveitem ao máximo sua velocidade e potência quando entrarem em campo. Guardiola olhou para Mbappé e Sané. Ambos os jogadores estavam imponentes e ansiosos, claramente prontos para causar impacto. Sabiam que se entrassem em campo conforme o plano de jogo do técnico, poderiam se tornar os heróis que levariam o time à vitória. Nenhum jogador quer perder uma oportunidade dessas, especialmente em um palco tão grandioso quanto as oitavas de final da Liga dos Campeões. No início do segundo tempo, a tática do Liverpool mudou visivelmente. Klopp percebeu que se mantivessem a pressão intensa do primeiro tempo, a resistência de seus jogadores não duraria muito mais. Então, ele os recuou para defender mais recuado e apostar no contra-ataque. Foi uma decisão inteligente. A posse de bola do Manchester City era simplesmente forte demais, e o Liverpool não conseguia recuperar a bola. Correr atrás dela só desperdiçava energia. No entanto, recuar para uma postura defensiva também não foi exatamente uma solução brilhante. O City não precisou se apressar no ataque, já que estava satisfeito com o placar de 1-1. Eles podiam se dar ao luxo de sair de Anfield com um empate e contar com a vantagem de jogar em casa no jogo de volta. Já o Liverpool não podia se dar ao luxo de empatar. Quando fossem ao Etihad, não teriam o mesmo apoio fervoroso da torcida para impulsioná-los. Para um time como o Liverpool, que vive de impulso, jogar fora de Anfield significaria uma queda significativa no desempenho. Assim, o City jogou com compostura. Dominou a posse de bola, mas não finalizou muito, apenas 3 nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Jogando com paciência, o City limitou as chances de contra-ataque do Liverpool. Mesmo assim, Salah foi implacável. Mesmo com as poucas oportunidades do Liverpool, ele sozinho causava o caos nas laterais do City. Felizmente para o City, a defesa central estava compacta, dando a Salah pouco espaço para cortar para dentro. Caso contrário, ele poderia ter feito alguma mágica. Os torcedores do Liverpool ficaram emocionados com a atuação de Salah. Com o time em dificuldades, depositaram suas esperanças em seu craque para fazer algo acontecer. Vamos, Salah! Se vencermos este jogo, vou chamá-lo de Messi do Liverpool. Por que não Lincoln, do Liverpool? Desde que Messi e Lincoln ganharam destaque, os fãs de futebol começaram a comparar jogadores promissores a eles, chamando-os de o próximo Messi ou o próximo Lincoln. Era uma prova do incrível impacto que esses dois tiveram no esporte, e os fãs esperavam que outros jogadores pudessem alcançar o nível deles algum dia. Salah, com sua posição, estatura e estilo semelhantes, era frequentemente comparado a esses dois craques. Desde que chegou ao Liverpool, ele impressionou consistentemente tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões, levando muitos a acreditarem que ele estava a caminho de se tornar um craque global. Salah não decepcionou. Aos 67 minutos, o Liverpool lançou um contra-ataque rápido após recuperar a bola. A defesa do City recuou rapidamente e quando Salah chegou ao campo do City com a bola, 4 defensores estavam em seu caminho. Infelizmente para o Liverpool, nenhum dos outros jogadores, exceto Firmino, conseguiu acompanhar a quebra de Salah. Mas isso não o deteve. Ele abaixou a cabeça e avançou. Com um chute brilhante, passou por Fernandinho e cruzou certeiro da entrada da área. Firmino tentou cruzar com um chute forte, mas a bola ricocheteou em um zagueiro do City. Ele correu para pegar o rebote, mas um zagueiro do City afastou a bola antes que ele pudesse chutar novamente. No entanto, a defesa falhou. Laporte tentou passar para um companheiro, mas acabou chutando a bola na perna do próprio companheiro. Stones, pego de surpresa ao girar, não conseguiu reagir a tempo. Ao tentar afastar a bola novamente, um clarão vermelho surgiu. Salah, aparentemente surgindo do nada, chutou a bola para o fundo das redes. O estádio ficou em silêncio atordoado. Como pode ser? Uma situação de 2 contra 4 e o Liverpool ainda conseguiu marcar. Que sorte incrível! E como a defesa do City pôde cometer um erro tão básico? Guardiola, que estava se preparando para substituir Mbappé, ficou perplexo com o que tinha acabado de acontecer. O que aconteceu? Ele perguntou confuso. O assistente técnico Mikel Arteta explicou os acontecimentos do gol. Guardiola só conseguiu suspirar de exasperação. Outro erro bobo, porque nossa defesa sempre erra contra o Liverpool, pensou ele. Antes era eu que pensava demais. Agora são os jogadores que cometem esses erros. Esse gol colocou o City em uma posição difícil. Agora que o Liverpool estava na frente, eles podiam recuar e se concentrar nos contra-ataques, conservando sua energia. O contra-ataque permitiria que eles durassem mais, enquanto uma pressão alta teria drenado sua resistência mais rapidamente. O plano original de Guardiola era colocar um de seus pontas velozes em campo após os 75 minutos, quando os jogadores do Liverpool estariam exaustos. Nesse momento, os pontas velozes do City, como Mbappé ou Sané, poderiam romper a defesa cansada do Liverpool. Mas agora o Liverpool estava recuado, e nem Mbappé nem Sané seriam tão eficazes. Não havia espaço para eles acelerarem, e o campo do Liverpool estava lotado de defensores, tornando quase impossível para os velozes do City romperem. O que o City precisava agora era de um ariete, um jogador que pudesse arrebentar a defesa do Liverpool. Gabriel Jesus, que estava jogando no ataque, não era esse tipo de jogador. Aliás, ele nem era um atacante tradicional. Percebendo isso, Guardiola desistiu da ideia de trazer Mbappé ou Sané. Em vez disso, considerou trocar Jesus por um atacante mais físico. Seus olhos percorreram o banco. Agüero era o principal atacante do City, mas não era bom em furar defesas fechadas.
Talvez ele não conseguisse jogar melhor que Jesus naquela situação. Após um momento de hesitação, o olhar de Guardiola caiu sobre o próximo jogador, Erling Haaland. O jovem norueguês tinha tamanho suficiente para intimidar os zagueiros, mas ainda era inexperiente. Ele não tinha nem 18 anos ainda. Será que ele conseguiria superar a experiente defesa do Liverpool? Ah, tanto faz. Quem não arrisca não petisca, pensou Guardiola. Vamos tentar. Se não der certo, uma derrota por 1-2 ainda é aceitável. Podemos resolver as coisas em casa. Guardiola citou o nome de Haaland. Erling, vá se aquecer. O quê? Eu? Haaland ficou perplexo. Ele presumiu que era apenas uma opção reserva, trazido para preencher o banco. Se você não quer jogar, continue sentado, disparou Guardiola. Antes que Guardiola pudesse dizer mais alguma coisa, Haaland já havia disparado. Jogar nas oitavas de final da Liga dos Campeões era um sonho realizado para Haaland. Não havia como ele perder essa chance. Embora a surpresa inicial o tenha deixado momentaneamente sem palavras, foi apenas por estar chocado. Mas agora que a realidade se impôs, ele mal podia esperar para entrar em campo. Não se deixe enganar pela estrutura robusta de Haaland. Embora parecesse um bruto, ele era bastante inteligente. À medida que se aquecia, começou a pensar rápido. Por que o treinador o chamou e não Agüero? Claramente, Guardiola viu algo nele que Agüero não tinha. Com apenas 18 anos, Haaland ainda carecia de experiência, técnica e compreensão dos companheiros. Sua única vantagem sobre Agüero era sua altura e força física. Deu certo. Guardiola contava com ele para entrar na área e dominar o jogo aéreo. Haaland olhou para a defesa do Liverpool, já formulando um plano de como iria desafiá-los. Os torcedores, por sua vez, prestaram pouca atenção ao aquecimento do substituto desconhecido do City. Estavam muito mais animados com o gol recente de Salah. Salah é incrível. Ele consegue marcar mesmo com apenas meia chance. Não é à toa que o chamam de Messi egípcio. Ele marcou numa situação de 2 contra 4. O Liverpool fez uma pechincha com ele. Até o final da temporada, o preço de Salah vai disparar para 80 milhões de euros. Só 80 milhões? É muito conservador. Aposto que o faraó egípcio vale mais de 100 milhões de euros. Com a inflação elevando os preços no mundo do futebol, os valores dos jogadores dispararam. Depois que a taxa de transferência de Lincoln subiu para 200 milhões de euros, os valores de outros jogadores dispararam em resposta. Com apenas 26 anos, Salah ainda tinha pelo menos 5 ou 6 anos pela frente no auge da carreira. Um preço de 100 milhões de euros não seria nenhuma surpresa. Como o Chelsea administrou seus talentos tão mal? De Bruyne e Salah estavam no Chelsea ao mesmo tempo, e eles os deixaram ir. É o que chamamos de quando juntos eles são uma bagunça, mas separados, eles são estrelas. A Chelsea puxou cartas SSR, mas não sabia como usá-las. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 606. A atuação de Salah foi realmente excepcional. Após marcar o gol, ele quase deu uma assistência que teria permitido ao Liverpool ampliar a vantagem. Felizmente para o Manchester City, sua defesa se manteve firme desta vez, evitando mais erros. Poucos minutos depois, Haaland terminou o aquecimento e foi substituído em campo. Ao ver que o City havia contratado um jogador que não tinha nem 18 anos, o time do Liverpool achou que o Manchester City havia ficado sem opções. Quem é esse garoto? Por que nunca ouvimos falar dele antes? Ouvi dizer que ele é filho do velho Haaland. Parece que esse cara é jogador de futebol de segunda geração. Ah, então ele é filho dele? Parece que ele chegou ao Manchester City por meio de contatos, né? Ou Haaland jogou pelo Manchester City. Então enviar seu filho para o clube deu a impressão de que isso era algum tipo de favor ou nepotismo. Ao saberem dessa história, os torcedores do Liverpool passaram a menosprezar Haaland ainda mais. Alguns até pensaram que Guardiola devia ter perdido a cabeça por colocar em campo um jogador tão conectado. Haaland não jogou muitas partidas pelo City nesta temporada, e quando fez, geralmente era depois que o jogo já estava decidido. Nunca tendo vivenciado uma partida de alta intensidade como essa, ele teve dificuldades para se adaptar ao ritmo depois de entrar e cometeu vários erros, parecendo desajeitado. Garoto, você deveria ir se sentar, este não é o lugar para você. Após defender uma jogada com sucesso, um zagueiro do Liverpool começou a provocar Haaland. Para ele, o garoto não passava de um trampolim enviado pelo técnico adversário para destacar sua grandeza. Com Haaland em campo, os defensores do Liverpool tiveram muito mais facilidade e se sentiram jogadores de classe mundial. Haha, ele vai começar a chorar. Ah, esse garoto vai correr chorando para a mãe. Nas arquibancadas, aqueles que estavam preocupados com a substituição de Guardiola, temendo que Haaland pudesse ser uma arma secreta, ficaram aliviados. Eles se juntaram às risadas e às zombarias. Haha, o que o Manchester City está tentando fazer enviando alguém como ele? Esse cara se sente como se fosse nosso agente secreto. Ele só está aqui para atrapalhar as coisas. Com os erros de Haaland, o Liverpool conquistou diversas oportunidades de contra-ataque. Embora o City tenha conseguido defender esses ataques, os erros de Haaland ainda causaram muitos problemas. Não apenas na defesa, mas também no ataque. Como atacante, a função de Haaland era marcar gols. Quando ele perdia a bola, todo o esforço do City no ataque era desperdiçado, o que prejudicava o moral do time. Desculpe, foi mal. Haaland foi rápido em assumir a responsabilidade por seus erros, pedindo sinceras desculpas aos seus companheiros de equipe. Ao vê-lo admitir seus erros tão rapidamente, mesmo que alguns de seus companheiros de equipe estivessem frustrados, eles não conseguiram dizer nada. No entanto, muitos começaram a duvidar da razoabilidade da decisão do técnico de substituí-lo. De acordo com o plano original, Haaland não deveria entrar. O técnico mudou repentinamente o plano, substituindo um novato que nem fazia parte da estratégia original, pegando os desprevenidos. Seja decisivo após receber a bola. Passe ou chute, mas não hesite. Lincoln caminhou até Haaland, deu-lhe um tapinha no ombro, olhou-o nos olhos e disse:
E preste atenção em como o árbitro define o jogo. Use seu corpo com inteligência para ganhar vantagem. Ao ouvir o conselho de Lin Quan, os olhos de Alan brilharam e ele assentiu entusiasticamente, dizendo: Entendo, obrigado, chefe. Lin Quan olhou para Alan. Não tinha certeza se o garoto realmente havia entendido, mas considerando os vários erros que Alan já havia cometido e o fato de estar sendo ridicularizado tanto por oponentes quanto por torcedores, o fato de ele não ter entrado em pânico ou recuado dizia muito. Só por isso, Lin Quan decidiu lhe dar outra chance. O Liverpool, percebendo os repetidos erros de Alan, prestou ainda menos atenção a ele e afrouxou a defesa. Na cabeça deles, o City provavelmente não passaria mais passes para ele, e mesmo que passasse, aquele sujeito grande e desajeitado não conseguiria fazer muita coisa. Parecia que eles estavam certos. Embora Alan estivesse trabalhando duro na frente, tentando se posicionar na área e brigar com os defensores, seus companheiros pareciam ter perdido a confiança nele e pararam de lhe passar a bola. Até mesmo Lin Quan, quando tinha a bola, preferia passar para companheiros mais confiáveis, como De Bruyne, ou simplesmente cuidar da bola sozinho, não demonstrando intenção de passar para Alan. Isso só reforçou a crença do Liverpool de que Alan havia sido abandonado, e eles ficaram ainda mais relaxados em sua defesa. Aos 80 minutos do segundo tempo, com o tempo se esgotando e seu time evitando deliberadamente o passe para Alan, Lin Quan percebeu que a defesa do Liverpool contra Alan havia se tornado extremamente frouxa. Ele percebeu que era o momento perfeito. Já que é assim, por que não deixar Alan surpreendê-los? Aos 81 minutos, o ataque do City mudou para o lado esquerdo. Lin Quan driblou a bola, tentando cortar para dentro, mas após ser cercado por vários defensores, teve que avançar em direção à linha do gol. Um lateral do Liverpool correu atrás, enquanto o zagueiro central marcava a aproximação de De Bruyne. Outro zagueiro ajustou sua posição, ficando mais perto do gol para ajudar o goleiro a controlar a trajetória da bola e bloquear possíveis chutes. Os jogadores do Liverpool ignoraram completamente o atacante do Manchester City, Alan. Afinal, nos últimos 10 minutos, Alan ficou praticamente invisível. Ainda mais surpreendente para eles, enquanto Lin Quan driblava em direção à linha do gol, o posicionamento de Alan parecia inadequado. Ele estava cercado por 4 zagueiros do Liverpool. Mesmo que a bola fosse cruzada para ele, seria quase impossível para ele chutar. No entanto, quando os jogadores do Liverpool estavam baixando a guarda em relação a Alan, ele fez sua jogada. Ele rapidamente correu para o centro da área, para a área com mais espaço e melhor chance de controlar a bola, e então fez um rápido movimento para trás para despistar o zagueiro atrás dele. Quando Lin Quan cruzou a bola, Alan imediatamente seguiu seu caminho balançando a perna e antes que os 2 zagueiros do Liverpool pudessem se aproximar, desferiu um poderoso voleio que lançou a bola para o canto superior esquerdo do gol. O goleiro do Liverpool, Karius, estava impotente diante do chute de curta distância. A bola veio muito rápido e o ângulo era muito fechado. Ele não conseguiu reagir a tempo, mal levantando o braço em uma tentativa simbólica de pará-la antes que a bola batesse na rede. Os jogadores do Liverpool ficaram atonitos, e seus torcedores nas arquibancadas ficaram igualmente perplexos. Como esse gigante desajeitado e sujeito a erros pôde marcar um gol tão bonito? Esse gol exigiu um senso de posicionamento incrivelmente aguçado, uma excelente técnica de chute e um forte foco mental para ser concretizado. Mesmo que os 2 zagueiros do Liverpool não marcassem Alan de perto, eles bloquearam seu caminho imediatamente. Se Alan tivesse hesitado por um segundo sequer, não teria tido a chance de chutar. Mas Alan agiu de forma decisiva, acertando o voleio com precisão, sem perder tempo. Após confirmar que seu chute havia acertado o fundo da rede, Alan correu animadamente em direção à lateral do campo, rasgando sua camisa e revelando um colete por baixo, coberto de escrita. Ele correu até a câmera, virou as costas e mostrou ao mundo as palavras em seu colete. Lembrem-se do meu nome, Erling Haaland. Era como se ele estivesse se apresentando aos fãs de futebol em todos os lugares, exigindo que eles se lembrassem do seu nome. À margem do campo, Guardiola aplaudiu com entusiasmo Alan. O garoto havia correspondido à sua confiança. Para ser sincero, quando viu Alan cometendo erro após erro, Guardiola ficou preocupado, temendo que o garoto se desmanchasse sob a pressão e tivesse um desempenho pior. Mas agora, estava claro que suas preocupações eram infundadas. Alan tinha o coração de um leão. Excelente. Já que é assim, pensou Guardiola, talvez ele pudesse pressionar Alan um pouco mais nas próximas partidas. Nas arquibancadas, o pai de Alan, sentado com a esposa e os filhos, estava radiante, comemorando como uma criança, querendo gritar para o mundo que aquele era seu filho. O ponto de partida do filho era muito mais alto que o seu, e seu talento era ainda maior. Isso o encheu de esperança quanto ao futuro do filho, antecipando ansiosamente que Alan se tornaria uma figura de destaque no Manchester City. Se alguém se sentiu mais frustrado com o gol de Alan, foram os defensores do Liverpool. Eles ainda não conseguiam acreditar que aquele cara aparentemente inútil tinha acabado de marcar um gol tão incrível. Deve ter sido um acaso, certo? Sim, deve ser. Caso contrário, isso não os faria parecer incrivelmente incompetentes? Isso era algo que eles simplesmente não podiam aceitar. Então eles decidiram que quando o jogo recomeçasse, dariam a Alan alguma atenção especial. O gol de Alan empatou os 2 times novamente, mas o Liverpool não ficou nada satisfeito com o resultado. Com tempo ainda restante, eles lançaram um ataque total à defesa do City, tentando aproveitar a última oportunidade para retomar a liderança. Se fossem ao Etihad com um placar de 2-2, suas chances de avançar para as semifinais seriam menores que 30%. Então eles tiveram que atacar. Eles tiveram que marcar. No entanto, o City sabia que isso aconteceria e estava bem preparado. Montou uma linha defensiva forte e se manteve firme, sem dar chances ao Liverpool. À medida que os ataques do Liverpool continuavam sem resultado, seus jogadores ficavam cada vez mais ansiosos.
Aos 87 minutos, após vários passes de fora da área, o Liverpool, frustrado pela defesa impenetrável do City, teve que contar com a habilidade individual de Salah para abrir o placar. Embora Salah fosse incrivelmente talentoso, ele não era capaz de enfrentar toda a defesa do City sozinho. Assim que ele driblou o lateral do City e estava prestes a fazer o próximo movimento, a bola foi roubada dele. Van de passou rapidamente a bola para Lincoln, que havia recuado perto da entrada da área. Lincoln estava marcado, incapaz de se virar e encarar o gol, mas avistou Kyle Walker à sua direita e imediatamente passou a bola para ele, gesticulando para que Walker lançasse uma bola longa para frente. Walker não hesitou, seguindo as instruções de Lincoln. O chute de Walker mandou a bola alta e longe em direção ao campo do Liverpool. Ao verem isso, todos os jogadores do Liverpool começaram a recuar, mas havia alguém mais rápido que eles. Quando Walker passou a bola, o zagueiro do Liverpool Lovren tinha vantagem posicional sobre Alan, mas a Alan, usando sua velocidade e poder explosivos, rapidamente o alcançou. Lovren ficou chocado. Ele não esperava que aquele garotão fosse tão rápido. Em pânico, Lovren tentou usar as mãos para bloquear a Alan, mas sentiu como se tivesse batido em um tanque. A Alan simplesmente o empurrou para o lado. Lovren perdeu o equilíbrio tropeçando, mas conseguindo se manter de pé, embora sua velocidade tenha sido drasticamente reduzida, permitindo que Alan o ultrapassasse e criasse alguma distância. A Alan agora estava cara a cara com o goleiro. Karius saiu correndo imediatamente. O garoto tinha acabado de marcar um gol contra ele alguns minutos antes, e ele não ia deixá-lo marcar de novo. Se esse jogador desconhecido marcasse 2 gols contra ele, Karius não só seria culpado pela derrota, mas também se tornaria o trampolim para a ascensão de Alan à fama. A Alan era jovem e inexperiente, especialmente em situações de 1 contra 1 com o goleiro, então Karius esperava que o jovem atacante ficasse nervoso e cometesse um erro. Se Alan hesitasse ou não agisse decisivamente, Karius teria a chance de bloquear o chute, mas Karius havia calculado mal. Alan, embora carente de experiência, tinha uma mentalidade notavelmente forte. Assim que viu Karius saindo correndo, ele não hesitou um segundo e imediatamente chutou, mesmo sem ainda ter entrado na área. Quanto mais perto chegava do goleiro, menor se tornava seu ângulo de chute. Então, ele chutou no momento em que o ângulo era maior, aumentando assim a chance de marcar. Devido à sua altura, o trabalho de pés, a agilidade e o drible de Alan não eram tão precisos quanto os de jogadores como Lincoln. Ele sabia que essa era uma fraqueza sua, então não correu riscos tentando driblar o goleiro. Karius não esperava que Alan chutasse tão rápido, nem esperava um chute rasteiro, direcionado bem no canto inferior. Embora Karius tenha esticado a perna para bloquear, não conseguiu alcançar a bola a tempo. Ela rolou com facilidade para dentro da rede, deixando o placar em 3-2, com o City completando a reação. E Alan, no palco da Liga dos Campeões, acabava de garantir os primeiros 2 gols de sua carreira profissional. Em apenas 10 minutos, ele entrou como substituto e marcou 2 gols. Com apenas 17 anos, Alan já havia feito seu nome em uma partida. Capítulo 607. A explosão repentina de Alan pegou o Liverpool completamente desprevenido. A essa altura, restava muito pouco tempo de jogo. Mesmo que o Liverpool tivesse percebido que havia subestimado o perigo de Alan, já era tarde demais. Nos momentos finais do jogo, o Liverpool lançou um contra-ataque frenético na tentativa de empatar. No entanto, não conseguiu furar a sólida defesa do Manchester City, e não teve escolha a não ser engolir o amargo remédio da derrota em casa. Para o Liverpool, esse resultado foi quase uma sentença de morte. Se não conseguissem vencer o adversário em casa, as chances de vencer fora seriam ainda menores. Após o término da partida, os jogadores do Liverpool em campo estavam completamente abatidos, caindo 1-1 no chão. Eles lutaram com todas as suas forças, mas ainda não conseguiram vencer o Manchester City e, pior ainda, foram derrotados pelo adversário. Este resultado foi ainda pior do que o empate anterior. O mesmo descontentamento foi compartilhado pelos torcedores do Liverpool nas arquibancadas. Quando o árbitro apitou o final, muitos deles até começaram a chorar. Sabiam que depois da derrota para o Manchester City em casa, a jornada do Liverpool na Liga dos Campeões deste ano estava efetivamente encerrada. Isso deixou os apaixonados torcedores do Red, que esperavam ver seu time se recuperar, extremamente decepcionados. Quando a partida entre Manchester City e Liverpool terminou, todas as 4 quartas de final da Liga dos Campeões também já haviam sido concluídas. Analisando os resultados finais, os times que eram favoritos antes das partidas garantiram a maioria das vitórias, e não houve grandes surpresas. O atual campeão, o Real Madrid, conquistou uma vitória contundente por 3-0 fora de casa contra a Juventus, garantindo sua vaga nas semifinais. O Bayern de Munique, cujo elenco envelheceu e perdeu força, conseguiu uma vitória apertada por 2-1 fora de casa contra o Sevilha. Embora o Bayern não tenha apresentado o tipo de atuação dominante que sua torcida esperava, e até precisou de um gol contra do adversário para empatar, vitória é vitória. O Bayern venceu e marcou 2 gols fora de casa. A menos que sofra uma derrota chocante em casa na próxima partida, sua vaga nas semifinais parece garantida. Comparado ao Bayern, o Barcelona teve uma sorte ainda melhor. Em casa, conquistou uma confortável vitória por 4-1 sobre a Roma da Itália. Nessa partida, a defesa da Roma distribuiu presentes com o capitão de Rossi marcando um gol contra, seguido por outro gol contra de Manolas. Com 2 gols marcados pelo adversário, a vitória do Barcelona foi notavelmente fácil. Após o jogo de ida das quartas de final, a maioria dos torcedores já conseguia prever a escalação das semifinais. Como resultado, muitos começaram a pular as discussões sobre o jogo de volta e a fantasiar sobre os possíveis confrontos nas semifinais.
O Real Madrid é o atual campeão, e o Manchester City foi o vice-campeão da temporada passada. Se esses dois se enfrentarem nas semifinais, com certeza será uma partida que vale a pena assistir. Guardiola e Lincoln foram ex-jogadores do Barcelona, e o Manchester City venceu o Barcelona na final da Liga dos Campeões. Uma semifinal entre City e Barça seria um confronto épico. Por essa lógica, o Bayern era o antigo time de Guardiola, então uma história de vingança. Com ele levando o City de volta para enfrentar seu antigo clube seria igualmente emocionante. As 4 equipes eram incrivelmente fortes e, independentemente do resultado do sorteio, as semifinais seriam emocionantes. Mas ainda era cedo para dizer. Afinal, a segunda partida ainda não havia sido disputada e, embora essas 4 equipes tivessem uma vantagem considerável, surpresas não estavam totalmente fora de cogitação. Após a partida contra o Liverpool, o Manchester City não perdeu tempo e imediatamente embarcou no ônibus de volta para Manchester. Embora a distância entre Liverpool e Manchester não seja grande, o jogo havia exigido muito dos jogadores, e eles poderiam levar vários dias para se recuperarem totalmente. Infelizmente para eles, a próxima partida da Premier League foi um clássico de Manchester em casa. Embora o Manchester City seja geralmente mais forte que o Manchester United, tendo acabado de jogar contra o Liverpool e com pouco descanso, enfrentar o United neste momento pode levar a uma batalha acirrada. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 8 de abril, pela 33ª rodada da Premier League, o Manchester City recebeu o Manchester United. Aos 30 minutos, graças aos gols de Lincoln e Agüero, o City já havia estabelecido uma vantagem de 2-0. No entanto, após o intervalo, os jogadores do Manchester City começaram a se cansar e com o United aumentando a pressão no meio-campo. Jogadores como Pogba e Herrera começaram a dominar o jogo. Aos 53 minutos do segundo tempo, Herrera deu assistência para Pogba marcar um gol. Apenas 2 minutos depois, Sanches deu assistência, e Pogba marcou novamente, completando 2 gols em 2 minutos. A vantagem substancial que o City construiu no primeiro tempo foi rapidamente eliminada, mas o pior ainda estava por vir. O Manchester United, agora energizado, começou a assumir o controle da partida e conseguiu até mesmo dominar o City em casa. Para piorar a situação, a sorte do City foi terrível. Depois de acertar a trave 2 vezes no primeiro tempo, o chute de longa distância de Bruyne, aos 59 minutos, acertou o travessão novamente. Apenas 2 minutos depois, o chute de Lincoln dentro da área também foi defendido pela trave. Enquanto o City continuava acertando a trave, o United parecia marcar em todas as oportunidades. Aos 69 minutos, Sanches avançou pela direita e cruzou. O voleio de Lingard na metade da volta resultou em um gol espetacular, colocando o United na frente. O estádio Etihad ficou em silêncio, com os torcedores do City se entreolhando, incrédulos. Na memória deles, fazia 4 ou 5 anos desde a última derrota do City para o Manchester United. Será que hoje foi o dia em que o City foi derrotado em casa? À margem do campo, nem mesmo Guardiola conseguiu ficar sentado por mais tempo. Rapidamente fez substituições, colocando Gundogan no lugar do exausto De Bruyne e Sané no lugar do atribulado Mbappé. Depois de hesitar por um momento, fez uma última jogada ousada. Alan é sua vez. Guardiola decidiu confiar em Alan, o herói da última partida, e o colocou no lugar de Agüero. Percebendo as mudanças no City, Mourinho reagiu com suas próprias substituições. Substituiu Sanches, Herrera e Lingard por Rashford, Lindelof e MC Tominay para reforçar sua defesa. Os torcedores do City, percebendo que o atacante Lukaku, do United, ainda estava em campo, depositaram suas esperanças em que ele cometesse outro erro. Afinal, na partida anterior, em Old Trafford, foram as 2 assistências de Lukaku que tornaram a vitória do City tão fácil. Com Sané e Alan em campo, o poder ofensivo do City melhorou. Mas ao contrário do Liverpool, Mourinho é um especialista na defesa. Quando ele se dedica à defesa, mesmo um City em plena forma teria dificuldade para se destacar, sem falar no elenco cansado em campo agora. Aos 85 minutos, Lincoln se livrou da marcação de Matip e lançou para Alan, que chutou para o fundo das redes. No momento em que Alan ergueu os braços para comemorar, o gol foi marcado como impedimento e anulado. Agitado, Alan correu para protestar com o árbitro, insistindo que não estava impedido. Mas o árbitro, sentindo que sua autoridade estava sendo questionada, não estava com disposição para discutir. Imediatamente deu um cartão amarelo a Alan e manteve sua decisão. Os replays mostraram que quando Alan recebeu a bola, ele estava na altura do último defensor, dificultando a verificação a olho nu de impedimento. Se o VAR estivesse disponível, o gol poderia ter sido validado. Mas naquela época a decisão do árbitro era soberana, especialmente em decisões tão acirradas. Embora o gol tenha sido anulado, ele assustou o Chelsea. A pedido de Mourinho, o United reforçou ainda mais o meio-campo defensivo, cometendo falta se necessário para impedir a passagem do City. O United esperou demais por essa vitória, e os jogadores lutavam como se estivessem sob o efeito da adrenalina, tanto no ataque quanto na defesa. Até Pogba, que normalmente não é conhecido por seu trabalho defensivo, estava disposto a recuar e fazer o trabalho sujo. Com o esforço defensivo unido do United, o City não conseguiu empatar. Quando o árbitro apitou o final, o placar permanecia em 2-3. O City havia perdido o clássico de Manchester, e sua invencibilidade na temporada havia chegado ao fim. Após a partida, os jogadores do United comemoraram muito, como se tivessem acabado de ganhar o título da Premier League. Você fez uma boa partida, parabéns. Guardiola, sempre gentil na derrota, aproximou-se de Mourinho para apertar sua mão e parabenizá-lo. Os dois já foram bons amigos, mas diferenças de filosofia e alguns conflitos em campo desgastaram o relacionamento. No entanto, não se tornaram inimigos. A amizade apenas esfriou um pouco. E com a crescente diferença entre seus títulos na Liga e na Liga dos Campeões, Guardiola gradualmente
rapidamente perdeu o interesse em competir com Mourinho. Afinal, vencer com tanta frequência pode deixar você um pouco entorpecido. Mas Mourinho sempre considerou Guardiola seu maior rival, e essa vitória foi um grande incentivo moral para ele e sua equipe. Provou que ele ainda era capaz de derrotar Guardiola e seu elenco. Mourinho olhou para os jogadores do Manchester City em campo e disse: "Obrigado e parabéns por terem jogadores tão excelentes e um time extraordinário." Guardiola ficou um pouco surpreso ao ouvir o elogio de Mourinho, sem esperar que ele mudasse de tom. Mas antes que Guardiola pudesse responder, Mourinho acrescentou: "Mas meu time é o melhor time e eu vou provar isso." Com isso, ele se virou e saiu com um floreio. Guardiola parou por um instante e então sorriu balançando a cabeça. Aquele cara ainda tinha o mesmo forte espírito competitivo e arrogância. Ele não havia mudado nada. A derrota em casa do Manchester City para o Manchester United rapidamente chegou às manchetes de vários jornais. Em todo o Reino Unido e até mesmo no futebol europeu, todos se perguntavam quando a invencibilidade do City chegaria ao fim. Não restavam muitos jogos da Premier League e se o City não perdesse logo, estava a caminho de conquistar o título invicto. Na história da Premier League, apenas o Arsenal havia conquistado o título invicto. Mas o ímpeto do Arsenal naquela temporada nunca foi tão forte quanto o do Manchester City. Se o City realmente conseguisse vencer o título invicto, o resto da Premier League ficaria na sombra do City por mais uma temporada. Portanto, esta vitória não foi significativa apenas para o United, mas também para o resto da Premier League. Para o City, que já havia garantido o título com 7 rodadas de antecedência, a derrota não afetou muito a classificação. No entanto, a derrota para o United em casa teve algum impacto no moral dos jogadores. No vestiário, Guardiola acalmou os jogadores e anunciou que eles teriam o dia seguinte de folga para descansar e se recuperar. Após a pausa, eles começariam a se preparar para enfrentar o Liverpool em casa. Esse período foi particularmente brutal para o City. Seus últimos 4 jogos foram todos contra times fortes. Primeiro fora de casa contra o Liverpool, depois em casa contra o United, seguido por outro jogo em casa contra o Liverpool e depois disso, tiveram que viajar para White Hart Lane para enfrentar o Tottenham. Em apenas 10 dias, o City teve que jogar 4 partidas de alta intensidade, um desafio enorme para qualquer time. E com o City tendo acabado de perder para o seu maior rival, seu moral havia sido significativamente abalado. Se perdessem novamente para o Liverpool, não só poderiam perder a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, como também correriam o risco de entrar em colapso no final da temporada. Por isso, Guardiola deu ainda mais importância à partida que se aproximava, apesar da sólida vantagem do City. Ele não podia se dar ao luxo de ser complacente. Afinal, no último jogo contra o United, mesmo que o City tenha construído uma vantagem enorme no primeiro tempo, eles ainda desabaram no segundo tempo. Considerando a agenda brutal do time e o nível de preparo físico dos jogadores, a próxima partida não poderia ser encarada levianamente, pois as consequências de outra derrota seriam demais para suportar. Perder para o United no campeonato não importava muito para o City, eles já haviam conquistado o título. Mas perder para o Liverpool na Liga dos Campeões significaria ser eliminado nas quartas de final e perder a chance de vingar a derrota para o Real Madrid. Isso era algo que o City jamais poderia aceitar. Guardiola, portanto, não manteve a mesma tática ou formação do último jogo. Em vez disso, ele retomou a estratégia que havia levado o City a uma sequência de 18 vitórias no início da temporada. O City alinhou-se com uma formação de 3 zagueiros, pressionando alto. Com a torcida torcendo, o City lançou um ataque feroz contra o Liverpool desde o início da partida. Aos 2 minutos, De Bruyne deu uma assistência e Lincoln invadiu a área para finalizar com maestria. O City marcou com uma velocidade estonteante, elevando o placar agregado para 4-2. O gol veio tão rápido que deixou o Liverpool e seus torcedores completamente atordoados. No banco do Liverpool, a carranca de Klopp se aprofundou. Eles estavam agora 2 gols atrás, e com o City marcando 3 gols fora de casa, o Liverpool precisaria de pelo menos 3 gols para avançar. Isso seria extremamente difícil. Capítulo 608. Ao contrário da última partida, desta vez o Liverpool, jogando fora de casa, não teve o mesmo ímpeto de antes. Por outro lado, o Manchester City, jogando em casa, marcou um gol rápido como um raio. Sob os aplausos de dezenas de milhares de torcedores, o City lançou uma onda sufocante de ataques, colocando a defesa do Liverpool sob imensa pressão. O Liverpool teve que recorrer a faltas táticas para deter o City. Em pouco mais de 10 minutos, recebeu 3 cartões amarelos. Seu jogo duro e agressivo também inflamou o City, com alguns jogadores do City também recebendo cartões amarelos por faltas de retaliação ou simplesmente por perderem o controle de suas ações. Aos 14 minutos, o atacante Sadio Mané, do Liverpool, chegou a se envolver em uma briga com o goleiro Ederson, do City. Os dois quase se agrediram e o árbitro, sem demonstrar clemência, deu cartão amarelo aos 2 jogadores para acalmá-los. Ederson tem um temperamento forte. Guardiola franziu a testa enquanto falava com Arteta. Arteta sentiu. Ele é jovem e impetuoso, é inevitável. O Manchester City é um time que normalmente joga com um estilo técnico, bem diferente de times mais agressivos e fisicamente impulsivos. Arteta, porém, não descartou completamente outros estilos, acreditando que poderia ser vantajoso adotar um pouco de fogo e agressividade, especialmente se mantivessem a vantagem técnica. Por exemplo, se este time do City pudesse combinar sua superioridade técnica com um pouco mais de agressividade, seu espírito de luta certamente aumentaria, tornando-os ainda mais fortes.
Arteta não disse isso explicitamente, mas Guardiola entendeu o que ele queria dizer. No passado, o Manchester United teve jogadores como Cantona e Kenny, líderes durões, de temperamento explosivo, que frequentemente cometiam faltas violentas. Esses jogadores frequentemente provocavam os adversários e até se envolviam em brigas, mas também inspiravam muitos companheiros de equipe. Sua presença marcante tornou o United um time mais agressivo e resiliente. Sob o comando de Sir Alex Ferguson, o United tinha um slogan famoso: sem viradas, sem diabos vermelhos. O United era conhecido por frequentemente realizar reviravoltas incríveis. Mesmo quando estavam em desvantagem, eles revidavam com espírito e determinação implacáveis, muitas vezes revertendo o placar para vencer jogos. Comparado ao histórico time do United, o Manchester United de hoje parecia muito mais fraco. Nenhum dos times marcou pelo resto do primeiro tempo. No segundo tempo, após cerca de 15 minutos, Guardiola, sentindo que o jogo estava firme e decidido, começou a enviar reservas para o aquecimento, preparando-se para trocar alguns de seus principais jogadores por volta dos 65 minutos. Após eliminar o Liverpool, o City ainda tinha adversários ainda mais difíceis esperando por ele, então era essencial preservar os principais jogadores, evitando lesões e economizando energia para avançar na Liga dos Campeões. Mas antes que Guardiola pudesse fazer suas substituições, o Liverpool marcou. O gol veio de um contra-ataque iniciado na defesa do Liverpool. Após um cruzamento da ponta, Salah fez um passe rápido para Mané, que carregou a bola para a área. Apesar da pressão do zagueiro, Mané avançou e finalizou. Ederson já havia saído correndo e feito uma defesa, mas não conseguiu afastar a bola o suficiente. Salah, em seguida, assumiu o controle da bola perdida, ajustou e marcou em seu segundo chute. Ederson não teve chance desta vez e só pôde assistir a bola entrar na rede. Após marcar, Salah não perdeu tempo em comemorar. Imediatamente correu até o gol do City, pegou a bola na rede e fez sinal para seus companheiros recuarem. Claramente, o Liverpool não havia perdido as esperanças. Eles ainda tentavam empatar. Com esse gol, o placar agregado ficou reduzido a apenas um gol de diferença. No entanto, o Liverpool estava em desvantagem devido aos múltiplos gols do City fora de casa. Para vencer, precisariam marcar mais 2 gols. A essa altura, a partida já estava no minuto 60, restando apenas meia hora de jogo. Marcar mais 2 gols em casa não seria tarefa fácil. Mas Salah, em uma sequência de vitórias, estava cheio de confiança após o gol. Ele acreditava firmemente que poderia liderar seu time na recuperação. Salah de novo. É sempre o Salah. Ele tem um jeito de se impor quando o time mais precisa dele, salvando-os do desastre. O Liverpool ainda não desistiu. Eles ainda têm uma chance. Nas arquibancadas, a torcida do Liverpool estava em êxtase. Muitos deles estavam desesperados após o gol de Lincoln, mas agora Salah reacendeu a esperança. Salah é incrível. Que contratação incrível. Sugiro que o clube lhe dê um aumento imediatamente. Não podemos nos dar ao luxo de perder um jogador tão bom para outro time como fizemos antes. Na temporada passada, Coutinho também teve um desempenho excepcional pelo Liverpool, mas o Barcelona o contratou com uma taxa de transferência exorbitante. Embora o Liverpool tenha recebido uma quantia considerável em compensação, perdeu um jogador fundamental. Muitos torcedores acharam que a troca não valia a pena. É claro que anos depois, quando a forma de Coutinho decaiu e seu valor caiu, eles poderiam ter pensado diferente. Mas por enquanto, a perda de Coutinho lembrou aos torcedores do Liverpool que precisavam manter Salah para manter a estabilidade do elenco, especialmente se quisessem completar seu renascimento sob o comando de Klopp. Afinal, já fazia quase 30 anos que o Liverpool não conquistava um título da Liga. Embora o gol do Liverpool tenha surpreendido um pouco Guardiola, ele não se preocupou muito. Ele procedeu às suas substituições aos 65 minutos, colocando Bernardo Silva no lugar de David Silva e Gundogan no lugar de Fernandinho. Foram trocas diretas e a formação do City permaneceu inalterada. Com jogadores novos em campo, especialmente Bernardo Silva, o ataque do City ficou ainda mais dinâmico. Aos 67 minutos, Bernardo se envolveu rapidamente no ataque. Após Lincoln passar a bola pelo meio, ela foi para fora. Sané pegou a bola, cortou para dentro e chutou de ângulo fechado. No entanto, o goleiro Karius, do Liverpool, bem posicionado, fez uma defesa fácil. Após pegar a bola, Karius imediatamente olhou para cima, na esperança de lançar um contra-ataque passando o A para seu companheiro de equipe. No entanto, em sua ansiedade, ele não percebeu o jogador do Manchester City por perto. Quando Karius lançou a bola para fora, ela foi interceptada no ar por ninguém menos que o número 10 do City, Lincoln, parado bem na entrada da área. A interceptação da bola deixou Lincoln com caminho livre para o gol. Depois de alguns passos à frente, o gol ficou aberto, já que Karius havia ficado para trás. Inicialmente, Lincoln não tinha certeza se Karius cometeria tal erro, mas quando percebeu que Karius não o havia visto, diminuiu o ritmo, antecipando o erro do goleiro. Afinal, o infame erro de Karius na final da Liga dos Campeões havia deixado uma impressão duradoura, dando a Lincoln uma rédea de esperança de que o goleiro pudesse errar novamente. Karius não decepcionou. Sem notar a presença de Lincoln, o goleiro efetivamente lhe presenteou com a bola. Lincoln não conseguia acreditar na sua sorte, mas não estava disposto a recusar a generosa oferta. Diante do gol aberto, Lincoln calmamente tocou para dentro, fazendo 2-1. O Manchester City havia retomado a liderança com o placar agregado agora em 5-3, restaurando a vantagem de 2 gols do City. O erro de Karius teve um efeito devastador no moral do Liverpool. Os jogadores baixaram a cabeça e o desespero tomou conta de seus rostos. Eles lutaram tanto para reduzir o placar, apenas para vê-lo ser facilmente desviado pelo goleiro. O que eles deveriam pensar? À margem do campo, Klopp permaneceu paralisado, incrédulo. A câmera deu um zoom para um close, mostrando o técnico alemão com sua barba desgrenhada e cabelo desgrenhado, dando-lhe uma aparência cansada e desgrenhada que fez os fãs sentirem pena dele.
Talvez tenha sido naquele exato momento que Klopp decidiu substituir seu goleiro. A tristeza do Liverpool era a alegria do Manchester City. Após o gol, Lincoln não comemorou muito, pois tinha sido um gol fácil e com pouco esforço. Mas seus companheiros de equipe pensavam diferente, rindo e correndo para cercá-lo, alguns batendo cabeça com ele, outros batendo em seu peito e alguns até o abraçando em comemoração. O gol de Lincoln finalmente permitiu que os jogadores do City relaxassem. Marcar naquele momento dessa forma foi um duro golpe para o moral do Liverpool e tornaria o resto do jogo muito mais fácil para o City. Guardiola compartilhava da mesma opinião, então, aos 75 minutos, ele usou sua última substituição, colocando Mbappé no lugar de Lincoln, permitindo que ele recebesse toda a ovação da torcida. A torcida do City não decepcionou. Quando Lincoln saiu do campo, todos se uniram, gritando seu nome e aplaudindo com entusiasmo. Ao se afastar, Lincoln retribuiu o apoio da torcida, agradecendo o apoio. Após um high five com Mbappé, Lincoln ficou na lateral do campo e aplaudiu a torcida novamente em agradecimento. Guardiola lhe entregou pessoalmente uma toalha e o orientou a descansar no banco. Você está me substituindo agora? Não tem medo de dar azar? Provocou Lincoln enquanto se sentava. Alan, sentado ao lado, imediatamente lhe entregou uma garrafa de água, enquanto um Guardiola, agora relaxado, sentou-se ao seu lado. O moral deles está abalado. Não são mais uma ameaça. Além disso, ainda temos Sané e Mbappé em campo. Se o Liverpool ousar ser ousado só porque você está fora de campo, esses dois vão dar uma lição neles, respondeu Guardiola, confiante. Sua previsão logo se mostrou correta. O moral do Liverpool de fato despencou após aquele erro, e após o reinício, ficou claro que seus jogadores haviam perdido muito da intensidade. Eles não atacavam mais com a mesma energia do início da partida. Os reservas do Manchester City continuaram ansiosos, mas sem Lincoln orquestrando o ataque, seu ataque perdeu a vantagem. O placar permaneceu em 2-1 até o apito final. No final, o Manchester City conquistou uma vitória dupla sobre o Liverpool, vencendo por 5-3 no placar agregado e avançando para as semifinais. Enquanto o City garantia sua vaga nas semifinais, em Roma, uma das maiores surpresas da história do futebol estava acontecendo. Depois de perder por 4-1 para o Barcelona no jogo de ida, a Roma chocou o mundo no jogo de volta ao vencer por 3-0 em casa, eliminando o Barcelona pelos gols fora. Ninguém esperava por esse resultado, dada a enorme vantagem do Barcelona no jogo de ida. A vitória da Roma foi nada menos que um milagre, constrangendo inúmeros comentaristas e especialistas. Com o jogo de volta encerrado, a Roma avançou para as semifinais da Liga dos Campeões, eliminando o Barcelona pela menor margem possível, graças ao gol marcado fora de casa. Isso serviu como um lembrete claro para nunca subestimar nenhuma equipe ou presumir que uma liderança dominante no primeiro jogo garante segurança no segundo jogo. Talvez inspirada pela impressionante recuperação da Roma, a Juventus entrou em campo com tudo na partida contra o Real Madrid no dia seguinte, destruindo os atuais campeões. Com apenas 2 minutos de jogo, Mário Mandzukic que marcou para a Juventus. Aos 37 minutos, Mandzukic que marcou novamente, marcando seu segundo gol da noite. Aos 60 minutos, Matuidi marcou o terceiro gol da Juventus. Com o placar agora empatado no agregado e até mesmo os gols fora de casa empatados, parecia que o Real Madrid estava prestes a seguir os passos do Barcelona. Se a Juventus marcasse mais um, o Real Madrid estaria eliminado com certeza. Mas a Juventus não conseguiu aproveitar a oportunidade. Nos acréscimos, o Real Madrid lançou um último ataque. Aos 93 minutos, um jogador da Juventus cometeu uma falta dentro da área, dando pênalti ao Real Madrid. Furioso com a decisão do árbitro, Buffon o empurrou e recebeu cartão vermelho, complicando ainda mais a situação para a Juventus. Com o goleiro titular expulso, Allegri não teve escolha a não ser colocar em campo o goleiro reserva Wojciech Szczesny, mas era tarde demais para Szczesny fazer a diferença. Chegando frio, ele não conseguiu defender o pênalti de Cristiano Ronaldo. No final, o Real Madrid avançou por pouco para as semifinais com uma vitória agregada de 4-3, escapando da eliminação por pouco. O Real Madrid venceu, mas a vitória não foi nada confortável. Se não fosse aquele pênalti no último minuto, o resultado poderia ter sido muito diferente. Após a partida, muitos torcedores sentiram um profundo pesar pela Juventus. Nos últimos anos, a Juventus vinha apresentando um desempenho cada vez melhor nas competições europeias, mas a sorte nunca parecia estar do seu lado. Seja contra o Manchester City ou o Real Madrid, eles sempre pareciam se deparar com uma força imparável. Ainda assim, as duas partidas entre Roma e Juventus mostraram que, após anos de declínio, o futebol italiano estava finalmente passando por um renascimento. Capítulo 609. As semifinais da Liga dos Campeões deste ano tornaram-se especialmente importantes para os 3 times restantes devido à presença da Roma, a Azarona. Se o Barcelona não tivesse sido surpreendido e tivesse avançado para as semifinais como esperado, os 4 times seriam potências europeias. Mas com a eliminação surpreendente do Barcelona, a Roma assumiu o lugar deles, e não havia dúvidas de que era o time mais fraco entre os 4 restantes. Como resultado, as outras 3 equipes esperavam enfrentar a Roma nas semifinais. Enfrentar a Roma permitiria que elas evitassem as outras 2 equipes da primeira divisão, aumentando consideravelmente suas chances de chegar à final. Que tal o Manchester City e o Real Madrid se enfrentarem? O Bayern está claramente mais fraco este ano em comparação ao ano passado, então seria melhor se o Bayern enfrentasse a Roma. Haha, você deve ser torcedor do Bayern. Eu ouço esse cálculo lá da Espanha. Na minha opinião, as pessoas não devem subestimar a Roma. Se eles conseguiram se recuperar e eliminar o Barcelona, apesar da enorme desvantagem depois do jogo de ida, isso mostra que tem força de verdade. Se você os tratar como alvo fácil, pode ser você quem vai se arrepender.
Exatamente. Acho que a Roma pode causar outra surpresa. Quem os enfrentar nas semifinais pode acabar em apuros. Enquanto os fãs debatiam, o sorteio das semifinais da Liga dos Campeões foi revelado. Para a inveja e frustração do Real Madrid e do Bayern de Munique, o Manchester City enfrentou o time mais fraco, a Roma, que aparentemente se tornou o time mais sortudo das semifinais. Isso deixou Bayern e Real Madrid dois gigantes disputando as semifinais, o que significa que apenas um deles poderia chegar à final. Quando o sorteio foi anunciado, o representante do Manchester City estava todo sorrisos, acreditando genuinamente que eles haviam conseguido um sorteio favorável. Enquanto isso, o representante da Roma tinha uma expressão muito mais séria. Entre os 4 times restantes, o Bayern era o mais fraco dos outros 3, então a Roma esperava enfrentá-los. Infelizmente, eles enfrentariam o Manchester City, um adversário muito mais difícil. Parecia que a campanha da Roma na Liga dos Campeões estava chegando ao fim. Faltando 2 semanas para as semifinais, o Manchester City ainda tinha 2 jogos da Premier League pela frente. O mais importante deles foi o jogo fora de casa, válido pela 34ª rodada contra o Tottenham Hotspur. Com a temporada da Premier League se aproximando do fim, e com o Manchester City já coroado campeão, todos os olhares estavam voltados para a disputa pelos 4 primeiros colocados e a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Atualmente os 4 primeiros colocados eram Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool. Esses 4 tinham as melhores chances de representar a Premier League na próxima temporada da Liga dos Campeões. Mesmo o Liverpool, 4º colocado, tinha uma vantagem de 7 pontos sobre o 5º colocado Chelsea, dificultando a redução da diferença com apenas 5 jogos restantes. No entanto, isso não significava que os 4 primeiros colocados pudessem relaxar. Depois de lutar tanto, nenhum deles queria tropeçar no último obstáculo. Um deslize nos últimos jogos poderia desperdiçar uma temporada inteira de esforços. Apesar de conhecer a força do Manchester City e suas baixas chances de vitória, o Tottenham se esforçou ao máximo em casa, determinado a lutar pela vitória. Para o Spurs, uma vitória em casa contra o City consolidaria sua posição entre os 4 primeiros. Mas uma derrota poderia ser um problema. Em 14 de abril, o Chelsea jogou primeiro. Apesar de estar perdendo por 2 gols fora de casa, conseguiu a virada aos 70 minutos. Giroud marcou 2 vezes, e Hazard marcou um gol crucial para garantir a vitória de virada, reduzindo temporariamente a diferença para o Liverpool para 4 pontos. Mas o Liverpool reagiu rapidamente na partida, vencendo o Bournemouth por 3-0 em casa. Salah, Mané e Firmino marcaram os gols que deram ao Liverpool uma vitória convincente e restauraram o orgulho após uma derrota pesada para o Manchester City. Eles podem ter tido dificuldades contra o City, mas isso não significa que teriam dificuldades contra outros times. Com a vitória de ambos os concorrentes diretos, toda a pressão agora estava sobre o Tottenham. Em uma jogada arriscada, o Tottenham decidiu jogar agressivamente e enfrentar o Manchester City. Essa decisão surpreendeu o City. Ao longo da temporada, o único time da Premier League corajoso o suficiente para enfrentá-los havia sido o Liverpool. Desde quando os Spurs se tornaram tão ousados? A decisão do Tottenham nasceu da necessidade. Eles sabiam que não conseguiriam lidar com o ataque do City se jogassem defensivamente. Então recuar apenas incentivaria o jogo baseado na posse de bola do City e o desgastaria. Os Spurs também tinham um ataque forte e jogando agressivamente em casa, acreditavam que tinham mais chances de vencer. No entanto, o resultado mostrou que eles calcularam mal. O City não teve piedade da abordagem agressiva dos Spurs. Aos 22 minutos, Bernardo Silva tabelou com Lin Quan, invadiu a área, atraiu 2 zagueiros, em seguida, passou para Agüero, que deslizou para marcar. O City atacou primeiro. O Tottenham, abalado pelo gol inicial, viu sua defesa cair em desordem. Apenas 2 minutos depois, o City marcou novamente. Desta vez, o City interceptou a bola no alto do campo. Lin Quan avançou para a área, mas foi derrubado pelo goleiro do Tottenham. O árbitro mostrou cartão amarelo ao goleiro e marcou pênalti para o City. Lin Quan cobrou o pênalti, mandando o goleiro para o lado errado com calma, fazendo 2-0. O City agora tinha uma vantagem considerável. O craque do Tottenham, Harry Kane, viu seu time ficar cada vez mais para trás e ficou cada vez mais ansioso. Ele trabalhou incansavelmente no ataque, aproveitando todas as oportunidades para tentar furar a defesa do City. Mas o City marcou Kane de perto, e ele teve dificuldades para encontrar espaços. Felizmente, o Tottenham tinha outras 2 ameaças de ataque, Christian Eriksen e Son Heung-min. Aos 42 minutos, Kane recebeu a bola no meio do campo e cruzou forte para Eriksen, que finalizou para o fundo das redes. Os Spurs finalmente marcaram, reduzindo o déficit para 1-2. Nas arquibancadas, os torcedores do Tottenham, que estavam tensos e nervosos, finalmente se permitiram relaxar um pouco. Eles viram o gol como um bom começo e acreditaram que o time havia encontrado a maneira certa de atacar. Muitos torcedores esperavam que o Spurs pudesse levar esse ímpeto para o segundo tempo, empatar ou até mesmo virar o jogo. Mas mais uma vez, suas esperanças foram frustradas. Logo após o início do segundo tempo, o Tottenham foi pego de surpresa por um contra-ataque do Manchester City. Mbappé, recebendo um passe de De Bruyne, voou pela lateral como um cavalo selvagem, deixando os defensores para trás. Os jogadores do Tottenham tentaram pará-lo, mas Mbappé desviou facilmente e antes que o goleiro pudesse fechá-lo, colocou a bola no gol. O chute de Mbappé foi perfeito e o goleiro do Tottenham não teve chance. Tudo o que ele pôde fazer foi assistir a bola bater no fundo da rede. Os jogadores do Tottenham, desanimados, recuperaram a bola do gol e reiniciaram o jogo. Mas antes mesmo de conseguirem atacar de verdade, perderam a posse de bola novamente.
As estatísticas de posse de bola do Tottenham não eram ruins, mas seus erros eram numerosos, principalmente no meio-campo, onde perdiam a bola com frequência. O City não perdeu tempo em capitalizar. Após recuperar a bola, Lincoln passou rapidamente para Mbappé na ponta, que correu para frente e cruzou para a área. A cabeçada de Agüero acertou a trave, mas Lincoln estava lá para finalizar o rebote, fazendo 4-1. Em apenas um minuto, o City marcou 2 gols, deixando o Spurs completamente chocado. Depois disso, o City fez algumas substituições. Lincoln e Agüero foram substituídos por Gundogan e Haaland. O Tottenham, sentindo uma oportunidade com Lincoln fora de campo, tentou reagir, mas seu moral estava abalado e eles não conseguiram aproveitar as mudanças do City. Enquanto isso, o Manchester City, recém-saído de uma partida da Liga dos Campeões, ainda se recuperava. Percebendo que o Spurs não representava uma ameaça real, diminuiu o ritmo do jogo, mantendo o controle e a posse de bola. A partida terminou com os Spurs perdendo por 1-4 em casa, tornando-se os maiores perdedores da rodada. Essa derrota pareceu amaldiçoar os Spurs. Na rodada seguinte, contra o Brighton, do meio da tabela, eles não conseguiram manter a vantagem e foram forçados a se contentar com o empate. Com apenas 1 ponto em 2 partidas, as esperanças do Tottenham de terminar entre os 4 primeiros estavam em risco. Mas os Spurs não foram os únicos com desempenho abaixo do esperado. O Liverpool, ainda mais chocante, desperdiçou uma vantagem de 2 gols e permitiu que o adversário empatasse, desperdiçando 3 pontos. O Chelsea teve uma atuação ainda pior. Apesar de dominar em casa contra um time ameaçado pelo rebaixamento, não conseguiu balançar as redes. Em vez disso, sofreu gols no contra-ataque e, embora tenha conseguido empatar, não conseguiu garantir a vitória. Perder pontos em um momento tão crucial praticamente acabou com suas esperanças de terminar entre os 4 primeiros. Já o Manchester City manteve a sua forma dominante. Com gols de Agüero, Lincoln, De Bruyne, David Silva e Sané, o City venceu tranquilamente o Swansea por 5-0. O City jogou um verdadeiro jogo de equipe nesta partida, com os jogadores aparentemente competindo para criar jogadas de gol. No final, o esforço coletivo do City deixou o Swansea para trás. Notavelmente, com esta vitória, a pontuação do City chegou a 96. Mais uma vitória quebraria o recorde de pontos da Premier League estabelecido na temporada de 2014 a 2015. Após o término da partida pela Premier League, o Manchester City não teve tempo para descansar. 3 dias depois, o time receberia Roma nas semifinais da Liga dos Campeões. Embora Guardiola nunca tivesse treinado na Itália, ele prestou muita atenção aos times da Série A ao longo dos anos. Graças aos seus recentes encontros com a Juventus, o City reuniu muitas informações sobre a Série A. Embora a Juventus tenha dominado o futebol italiano, a Roma provou ser uma forte candidata nas últimas temporadas, quase conquistando o campeonato às custas da Juventus. Além disso, a vitória por 3-0 sobre o Barcelona mostrou que a Roma não era fácil de derrotar. Guardiola tinha plena consciência de que a Roma era uma equipe com força real, e não uma equipe para ser menosprezada. Qualquer subestimação da Roma certamente teria consequências. Curiosamente, a Roma tinha 2 ex-jogadores do Manchester City em suas fileiras, Aleksandar Kolarov, que saiu no verão passado, e Edin Dzeko, que saiu após ser substituído por Lincoln. No entanto, Kolarov e Dzeko tinham atitudes muito diferentes em relação ao seu antigo clube. Como jogador-chave na tríplice coroa do City, Kolarov conquistou 3 títulos da Liga dos Campeões e 4 da Premier League com o clube. Sua carreira atingiu o auge no Manchester City. Apesar de ter deixado o clube, Kolarov ainda guardava boas lembranças de sua passagem por lá. Antes da partida, Kolarov fez questão de cumprimentar seus ex-companheiros de equipe no túnel. Os jogadores do City, ao verem Kolarov, o abraçaram calorosamente e conversaram com ele. Kolarov passou 7 anos no City, atuando em 247 partidas e marcando 21 gols. Ele contribuiu significativamente para o sucesso do clube, e seu relacionamento com seus antigos companheiros de equipe permaneceu forte. Ei, Aleksandar, que tal jantarmos juntos depois da partida? Encontrei um restaurante incrível que vai te surpreender. Ah, qual é? Estou em Manchester há muito mais tempo que você. Não tem como ter comida boa aqui. Você não está me enganando. Kolarov balançou a cabeça ao ouvir falar de comida em Manchester. Só quando se mudou para a Itália é que percebeu o quanto o Reino Unido era um deserto gastronômico. Ele ainda tinha pesadelos com a infame torta Stargaze, um prato britânico. Quando Kolarov chegou à Premier League, ele experimentou o prato e desde então ficou marcado pela culinária britânica, abandonando definitivamente a comida inglesa. Seus ex-companheiros de equipe caíram na gargalhada diante da expressão horrorizada de Kolarov. Claramente, eles haviam compartilhado experiências semelhantes. Ao contrário de Kolarov, Dzeko ficou afastado, sem interagir muito com os jogadores do City. Dzeko havia passado apenas 2 temporadas no Manchester City, e a maioria dos jogadores do elenco atual havia chegado depois de sua saída. Então ele não conhecia muitos deles. Além disso, ele havia sido vendido pelo City por um preço baixo, então não tinha muito carinho pelo clube. Sua mente não estava em reencontrar antigos companheiros de equipe. Em vez disso, ele estava focado em se vingar de seu antigo clube, em mostrar aos milhares de torcedores do Manchester City no estádio que o clube havia errado em deixá-lo ir. Você não me dava valor antes, mas hoje vou provar que você não é digno de mim, ele pensou. No entanto, Dzeko estava longe do Manchester City há muito tempo e não tinha ideia de quão forte o time do City havia se tornado. Desde o início da partida, o Manchester City assumiu o controle, ditando o ritmo e a velocidade do jogo. Capítulo 610.
Embora Lincoln não tenha prestado muita atenção à hostilidade de Deco, seu brilhantismo nesta partida foi simplesmente brilhante demais para ser ignorado. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Lincoln driblou lateralmente pela entrada da área, movendo-se da esquerda para a direita. Sozinho, ele perturbou a defesa da Roma, finalizando com um passe perfeito que permitiu a Agüero marcar facilmente. Manchester City 1-0 Roma. O objetivo do City era simples e direto, sem floreios desnecessários. Depois de ficar atrás no placar, a Roma tentou reagir e empatar o placar. No entanto, logo recebeu um duro golpe. Aos 26 minutos, durante um dos ataques da Roma que deixou a defesa exposta, o City lançou um rápido contra-ataque. Lincoln recuou para pegar a bola e a passou para De Bruyne na ponta. De Bruyne olhou para os companheiros de ataque e lançou um passe longo e perfeito para Mbappé, que disparava pela ponta como um raio. Mbappé usou sua velocidade para ultrapassar os defensores, cortou para dentro e foi rapidamente interceptado por um zagueiro da Roma que tentava bloquear seu chute. No entanto, o chute de Mbappé foi apenas uma finta. Depois de enganar o zagueiro, ele empurrou a bola para frente, e uma figura passou por ele em alta velocidade. Era Lincoln, avançando pela linha central. O passe de Mbappé foi perfeitamente ponderado, poupando Lincoln do controle da bola. Lincoln optou por um chute de primeira, e o goleiro da Roma, Alisson, ficou indefeso quando a bola mais uma vez bateu no fundo da rede. Apesar da excelente atuação de Alisson nesta temporada, nem mesmo um goleiro de ponta conseguiria defender um chute tão de curta distância, principalmente quando foi feito por um jogador como Lincoln. Antes do 30º minuto, o Manchester City já havia marcado 2 gols. A partida se desenrolava exatamente como muitos especialistas previam. A Roma, a zebra da competição, não era páreo para o poderoso City, que dominava com facilidade. Se isso continuar assim, o Manchester City continuará marcando gols. Isso pode virar um massacre, comentaram os dois comentaristas no estúdio, balançando a cabeça enquanto previam um cenário sombrio para Roma. Exatamente. O City começou forte e como este é o primeiro jogo em casa, eles não vão se conter. Eles vão tentar resolver a eliminatória nesta partida, acrescentou outro. E depois de ver a derrota chocante do Barcelona, o City sabe que a Roma é uma equipe resiliente. Se não aproveitarem a oportunidade para eliminá-los completamente, podem se ver diante de uma reviravolta no jogo de volta. Suas previsões estavam certas, e a sequência de gols do Manchester City no primeiro tempo estava longe de terminar. Nos acréscimos do primeiro tempo, justamente quando os jogadores da Roma baixaram a guarda, achando que conseguiriam chegar ao intervalo, o City lançou um último ataque rápido. No momento a bola estava passando pela defesa do City e no outro, foi jogada para frente em alguns passes rápidos, parando perto da área da Roma. Lincoln pegou a bola e avançou direto para a área. Os zagueiros da Roma, Fazio e Manolas, foram pegos de surpresa e não conseguiram pará-lo. Alisson ficou chocado com a velocidade do ataque e não estava totalmente preparado. Ao ver Lincoln se preparando para chutar, Alisson tentou adivinhar a direção do chute, mas foi uma finta. Lincoln calmamente cruzou a bola para o outro lado, superando completamente o goleiro. Alisson errou o palpite e só pôde assistir a bola rolar para dentro da rede. Intervalo. Manchester City 3-0 Roma. O placar já era avassalador. Os jogadores da Roma pareciam abatidos ao deixarem o campo, claramente sem esperar uma derrota tão dura no primeiro tempo. Os torcedores da Roma, que tinham vindo da Itália para apoiar o time, ficaram desolados com o placar. Esses torcedores eram os fanáticos da Roma, tendo viajado de tão longe com grandes esperanças, especialmente depois de ver a impressionante vitória de 3-0 sobre o Barcelona na rodada anterior. Eles acreditavam que se a Roma conseguiu derrotar um gigante como o Barcelona, pelo menos conseguiria dar uma surra no Manchester City. Mas o que eles testemunharam foi um desmantelamento completo de sua equipe. Só no primeiro tempo, ficou claro que as duas equipes nem sequer estavam no mesmo nível. A força geral do City, a velocidade na transição da defesa para o ataque e a taxa de sucesso eram muito superiores. A Roma não tinha respostas para a pressão alta implacável e o jogo de passes paciente do City. Sempre que a Roma conseguia ganhar a bola, tinha dificuldade para lançar um ataque antes que o City a recuperasse rapidamente. A pressão do City era tão eficaz que a menos que os jogadores da Roma passassem a bola imediatamente após recuperá-la, não tinham chance de levá-la adiante. Entre os jogadores da Roma, apenas o ex-jogador do City, Aleksandar Kolarov, parecia capaz de lidar com a pressão do City. O resto da equipe não conseguiu lidar com a pressão e continuou perdendo a posse de bola. Pior ainda, sempre que o City recuperava a posse de bola, ou lançava imediatamente um contra-ataque ou mantinha a posse de bola pacientemente, enquanto a Roma não conseguia fazer o mesmo quando tentava pressionar o City. Uma vez que os jogadores do City tinham a bola, era extremamente difícil tirá-la deles. O City jogou como um time que simplesmente não perdia a bola. A Roma não conseguia entender o porquê, mas a torcida do Liverpool que assistia sabia o motivo. Depois de enfrentar 2 partidas exaustivas contra o Liverpool, um time especializado em pressão alta, os jogadores do City melhoraram sua retenção de bola sob pressão. Agora, quando o City enfrentava uma pressão agressiva, eles permaneciam calmos, tomando decisões rápidas e passes precisos, reduzindo significativamente as chances de erros. Após um rápido intervalo de 15 minutos, o segundo tempo começou. A Roma fez alguns ajustes, substituindo seu volante central menor, Under, por Sec, de 1,90 metros. Essa substituição deixou o City perplexo. Será que a Roma realmente achou que simplesmente trocar o atacante resolveria seus problemas? Será que planejavam bombardear o City com cruzamentos e cabeceios? Parecia uma estratégia equivocada, já que a defesa do City não era vulnerável a ataques aéreos. Além disso, como a Roma poderia esperar lançar tais ataques se mal conseguia segurar a bola? Não é de surpreender que a substituição não tenha causado impacto. Aos 56 minutos, o City marcou novamente.
Desta vez, Lincoln deu a assistência para Mbappé, levando o placar a 4-0. O resultado não estava mais em dúvida. Os torcedores no estádio e os que assistiam pela TV simpatizaram com a Roma, mas também se perguntavam quantos gols o City ainda marcaria. A julgar pela determinação, o City não tinha intenção de parar. Afinal, o Barcelona havia vencido a Roma por 4-1 em casa, mas foi eliminado. Um placar de 4-0 também não era totalmente garantido. Aos 62 minutos, De Bruyne colocou seu nome na súmula do placar. Sem opções claras de passe na área, De Bruyne tentou um chute de longa distância de fora da área. Ele provavelmente não esperava que fosse um chute tão perfeito, um chute de primeira. Alisson, apesar de todos os seus esforços, só conseguiu tocar a bola com a ponta dos dedos quando ela entrou no gol. 5 horas. Isso estava se tornando um desastre absoluto para os ciganos. Embora a Roma não estivesse no nível do City, ainda era um dos melhores times da Série A. Embora muitos esperassem que eles perdessem, poucos previram que uma derrota tão feia, e ainda havia bastante tempo restante na partida. Dado o ritmo do City, que marcava um gol a cada 10 minutos, parecia provável que a Roma sofresse ainda mais. Como se temia, aos 69 minutos, o City ganhou um escanteio. O cruzamento de Lincoln encontrou Van Dijk, cuja cabeçada a queima-roupa foi brilhantemente defendida por Alisson. Infelizmente para a Roma, o rebote sobrou para De Bruyne na entrada da área. Sem defensores por perto, De Bruyne calmamente tocou no gol e finalizou novamente. Alisson, ainda se recuperando da primeira defesa, saltou para tentar pará-lo. Mas este chute foi ainda mais preciso que o anterior, e mais uma vez De Bruyne acertou o fundo da rede. 6 horas. A Roma havia igualado seu recorde de derrota mais pesada. Mas o pior era que a partida ainda não havia terminado, e o City ainda tinha tempo de sobra para quebrar esse recorde. À margem do campo, a lenda da Roma, Francesco Totti, agora aposentado e assistindo impotente, parecia ansioso e abatido enquanto seu time se desintegrava em campo. Ele provavelmente gostaria de poder intervir e ajudar, mas mesmo que pudesse, isso não mudaria o resultado. Infelizmente, esta não foi a primeira catástrofe da Roma na Liga dos Campeões. 11 anos antes, eles haviam sido goleados por 7-1 pelo Manchester United em Old Trafford. Na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2014 a 2015, eles também perderam por 7-1 em casa para o Bayern de Munique. Em campo, os jogadores da Roma estavam à beira de um colapso emocional. Os gritos do técnico na lateral do campo e suas substituições adicionais mal surtiram efeito. O espírito da equipe já estava abalado. Enquanto isso, Guardiola, observando seu time marcar gol após gol, começou a se perguntar se não seria a hora de começar a fazer substituições para dar descanso aos seus principais jogadores. Guardiola esperava inicialmente 4 gols, e seu time já havia superado essa marca. Com 6 gols na bagagem, ele decidiu que era a hora de mudar. Ele enviou os reservas Sané, Haaland, Foden, Jesus e Gundogan para o aquecimento. Embora não pretendesse mudar a defesa, os atacantes haviam jogado muitas partidas recentemente e precisavam descansar. Nas arquibancadas, os torcedores do Manchester City, notando o aquecimento dos reservas, temeram que a retirada dos titulares pudesse significar o fim da sequência de gols. Começaram a gritar para os jogadores em campo, mais uma. Dê a eles um especial da 7-up. Ajude a Roma a quebrar um recorde. A empolgação deixou os torcedores da Roma ainda mais nervosos. Eles esperavam desesperadamente que o City não marcasse mais gols, já que quebrar o recorde centenário da Roma de pior derrota deixaria uma mancha eterna na história do clube. Ao ouvir os cânticos dos fãs, Lincoln e De Bruyne trocaram um sorriso. Aos 72 minutos, pouco antes de ser substituído, Lincoln tentou uma última tentativa. Conseguiu passar pelos defensores, mas seu chute saiu para fora. Agora cabia aos substitutos finalizar o trabalho. Não se preocupe, chefe. Vamos garantir que eles batam um novo recorde e voltem para casa com um sorriso, disse Alan confiante batendo no peito. Lincoln não conseguiu conter o riso diante da sua atitude travessa. Alan realmente achava que a Roma voltaria para casa feliz depois de quebrar o recorde de derrota mais pesada? Eles se lembrariam dele com ódio. Os reservas não se importavam com essas coisas. Estavam ansiosos para aproveitar ao máximo o tempo de jogo e determinados a marcar pelo menos um gol. Afinal, se não marcassem, como poderiam disputar as posições de titular? Esses substitutos estavam altamente motivados e, quando entraram em campo, jogaram ainda mais duro que os titulares. Os jogadores da Roma estavam quase em lágrimas. Quem eram esses lobos famintos? Embora jovens, esses jogadores eram implacáveis. Guardiola esperava que o desempenho ofensivo do time caísse após as substituições, mas o jogo agressivo dos reservas rapidamente provou que ele estava errado. Aos 82 minutos, Alan armou para Jesus, cujo chute fez 7-0. Aos 89 minutos, Sané ultrapassou o lateral da Roma com sua velocidade, invadiu a área e chutou. Alisson defendeu, mas Alan estava lá para pegar o rebote. 8 horas. Os substitutos cumpriram a promessa, ajudando a Roma a quebrar seu próprio recorde e ampliá-lo em mais 2 gols. A notícia do placar final da partida se espalhou rapidamente pela Europa e pelo mundo através das redes sociais, chocando os fãs de futebol em todos os lugares. Até o atual campeão Real Madrid tremeu ao saber do resultado. A ideia de enfrentar um time tão formidável, sedento por vingança, os deixou em pânico. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.